E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Wagner, você tá no canal Traje Cômico e bora pro vídeo de hoje. Bom, como muitos já devem ter visto, eu reagi à live do Yanni, se antecipando ao cancelamento da Haluka, falando que ela iria acusar ele de ter assediado. E durante aquele react eu falei, né, que ainda precisava ver a versão da Haluka sobre essa história para ter uma noção melhor do que aconteceu. A versão da Haluka saiu no canal do Stott, na verdade. E esse vídeo do Stott, ele é uma resposta ao último episódio do dossiê que saiu, né? Foi o episódio 4 do dossiê, que era um episódio focado no Stott. Então, o Stott lançou esse vídeo se defendendo das acusações que o Yanni fez a ele naquele dossiê e apresentando uma narrativa contra o Yanni, trazendo vários convidados diferentes, cada um trazendo a sua perspectiva do que havia acontecido na casa do Yanni enquanto Haluka estava lá, Jean L estava lá, a tal da Rebeca também, namorada do Jean, né? Aqui é o vídeo do Stott, onde ele traz a versão dele, então, e mostra mais os depoimentos da Rebeca, do Jean, da Haluka, do Corey e algumas outras provas que ele precisava para reforçar a sua inocência nessa história. Eu acho que nem tudo desse vídeo resposta é muito relevante para a treta. Então eu vou só mostrar um pouco da resposta do Stott, porque no fim das contas isso aqui foi só uma tentativa do Yanni de mudar o foco da treta, né, e do cancelamento, digamos assim, porque o foco inicial de toda a treta Haluka era Haluka, né, porque ela fez merda com o Jean L, e aí o cancelamento meio que se virou contra ela. Depois surgiu o Yanni, assumindo a linha de frente, entrou no lugar da Haluka e acabou sendo talvez o principal cancelado da história. A Haluka meio que ficou de lado e as atenções voltaram ao Yanni. E aí a estratégia dele, naquele dossiê 4, foi sair do foco, jogando toda a responsabilidade do que aconteceu pra cima do Stott, falando que na verdade ele era grandemente por trás de tudo, porque, né, o Yanni ele já sabia que o Jean tinha feito muita cagada na história, só que ele não percebeu que o Jean não fez aquilo por conta própria, que na verdade era o Stott que estava manipulando o Jean. O Jean era só um fantoche, e o Stott era grandemente por trás de tudo. Essa era a tentativa dele, né? Pra tentar trocar de lugar, né, com esse novo vilão. Não colou muito bem, e o Stott se defendeu bem das acusações. Por isso, no fim das contas, o foco da treta Haluka acabou virando Yanni contra Haluka. Esse foi o grande plot twist da segunda temporada. Agora, os outros personagens meio que saíram de cena pra dar espaço pra esse grande confronto. Afinal, o Yanni realmente abusou da Haluka? Ou a Haluka está mentindo mais uma vez e acusando mais um cara de ter abusado dela, distorcendo as informações? Com esse vídeo do Stott a gente tem o outro lado da conversa, né? O outro lado da história. Agora que a gente já viu o lado do Yanni, vamos tentar entender esse lado para tentar chegar no meio termo e ver o que deve fazer mais sentido nessa história toda. Mas enfim, antes disso, vamos ter que dar uma olhada na parte sobre o Stott, né? O Stott só chegou pra resolver as coisas com você porque descobriu que ele era o dono do canal, que estava vazando as conversas? Não, eu não acredito que seja isso. Eu não acho que seja só isso. Eu acho que o Stott de verdade, ele percebeu as dificuldades que o amigo tá passando e já deve ter uma breve noção dos erros que estão acontecendo por trás. E ele, como amigo do cara, ele vai querer ajudar o amigo. E eu gostei que ele veio falar comigo. Ele veio falar comigo porque ele leu os meus tweets da última madrugada. E ele decidiu vir trocar uma ideia, ele decidiu vir, tipo, mandar um papo comigo pra tentar entender aí o que estava acontecendo. Porque ele achou que talvez eu não seria adepto a uma conversa saudável. E pelo contrário, eu achei ótimo. Porque eu tava na mesma incógnita, se eu iria chamar ele ou não. Só que ele foi mais rápido. Enfim, chegamos ao fim. Bom, pra quem não sabe do que eu tô falando, o dossiê 4 saiu e dessa vez o Yanni resolveu atacar suas mentiras pra cima de mim. E vocês podem até achar que essa treta acabou há muito tempo, mas nos bastidores tá uma guerra fria desde que o Jean foi pra São Paulo. E essa guerra fria consiste no Yanni querendo passar várias narrativas diferentes pra cada pessoa diferente que ele conversava. E é claro, ele quis me usar de bode expiatório pro showzinho dele pra ele não sair como vilão. Mas sinto lhe informar, Yanni, nesse vídeo aqui, todas as suas mentiras vão vir a público. E você finalmente vai ser desmascarado, né? Afinal, esse seu personagem, que você fala que faz desde que começou a treta, já caiu por terra há muito tempo, né? Assim, tem coisas esquisitas com todo mundo dessa história. E isso que é pegado, mano. Porque o Stott, ele faz um bom trabalho desmentindo boa parte das narrativas do Yanni naquele dossiê 4. Mas tem umas outras coisas que realmente ficam esquisitas, tá? Tem coisas esquisitas. Por exemplo, o Stott... Ele acabou de falar aqui que nos bastidores estava uma guerra fria. E por que estava uma guerra fria? Porque estava todo mundo com medo de ser exposto. Eu acho que essa é a parada interessante, curiosa de toda essa situação. O Yanni estava com medo de ser exposto pela galera do GL ali, né? O rolo dele com a Haluka podia dar merda a qualquer momento.
Tinha a parada da Rebeca como agente dupla. Ninguém sabia qual lado que realmente podia confiar nela. Então estavam com medo que alguma merda que a Rebeca sabia acabasse vazando. O Stott, pelo jeito, também estava com medo que acabasse sobrando pra ele, porque tem várias mensagens, inclusive o próprio Stott mostra aqui nesse vídeo, tem várias mensagens em que ele pede pro Jean conversar com o Yanni pra fazer com que o Yanni tire da cabeça essa ideia de colocar o Stott como grande vilão da história, e várias vezes o Stott fala, eu tenho certeza que ele vai manipular a situação, que ele vai armar as coisas pra fazer com que eu acabe virando bode expiatório. Isso muito antes de qualquer movimentação do Yanni. O Stott já tinha esse medo, já tinha esse receio. É esquisito pensar que o Stott estava com tanto medo que isso pudesse acontecer, se ele não imaginasse que tinha alguma coisa que poderia ser usada contra ele, que poderia pegar mal. Pode ser que fosse simplesmente a parada do exposed fake, né, que ele diz aqui que ele tomou um exposed fake há um tempo atrás, que poderia acabar vindo a público novamente, só que dessa vez com mais destaque. Afinal, a gente tá falando da treta Haluca, que parou a internet aí nos últimos meses, então dessa vez mais gente iria ficar sabendo do que aconteceu. Ou simplesmente algumas coisas que seriam incômodas para ele ter que ficar explicando sobre o incentivo que ele deu ao Jean para pegar uma mina comprometida, sabe? Enfim. Ou até a relação com a Rebeca, que poderia pegar mal se em algum momento fossem mostrar ele como um cara comprometido que estava ainda dando em cima de uma outra mina. Todas essas questões são problemáticas pro Stott. Ele se defendeu bem delas? Sim, mas ainda assim tem coisas esquisitas. Tipo, eu ainda achei que tem coisas estranhas. Então me passa muita impressão de que todo mundo meio que tá devendo. E é por isso que eles estavam numa guerra fria. Porque todos os lados estavam se sentindo ameaçados, todos os lados estavam nessa, tipo, eu tenho o poder de você. Você vai soltar meu poder, eu vou soltar o seu. Ó, se você fizer alguma coisa contra mim, você sabe que eu também tenho coisa pra usar contra você. E ficaram nessa. Então todo mundo tinha algumas coisas uns dos outros pra utilizar, por isso que eles estavam com o brioco na mão, tentando reverter a situação antes que ela escalasse. Por isso que o Stott e o Yanni estavam considerando conversar em algum momento para que isso não acontecesse. E acabou acontecendo. E deu pra ver que, de fato, os dois lados tinham coisas escrotas pra usar um contra o outro. Eu tô falando bastante disso porque eu não vou focar na parte do Stott. Só que ela é a parte que ocupa a maior parte do vídeo, obviamente, né? Porque é o vídeo do canal dele, pra se defender do dossiê que era sobre ele. Se você quiser mais detalhes, vai ter que assistir o vídeo completo pra entender do que eu tô falando, caso você esteja meio que boiando nesse momento. Mas é bem curiosa, especialmente a participação da Rebeca nessa história, porque, além de tudo, parece que tava essa guerra fria, informações que poderiam ser vazadas de um contra o outro o tempo inteiro, e ninguém sabendo quem que realmente era de confiança, em quem você realmente poderia confiar. Eles estavam vivendo Among Us na vida real. Era basicamente isso. Tinha sempre alguém infiltrado, um impostor, não dava pra saber em quem que eles poderiam confiar, e meio que todo mundo acabou confiando nas pessoas erradas, porque acabou sendo um leva e trás. Sobre a Rebeca, tá, né, nessa participação do vídeo do Stott, o que eu tenho a dizer é que eu acho meio idiota que ficaram pintando essa coisa de porque ela era uma agente dupla, porque ela tava pegando informação e levando, você não sabia de que lado ela tava. Não, ela é só uma leva e trás do caramba. É só uma fofoqueira, porque todas as informações que chegavam nela, de um lado ela contava pro outro, que chegava do outro lado ela contava também, segurava uma ou outra coisa, e claramente ela simplesmente estava tentando ficar no lado que parecia mais confortável, mais conveniente, mais apropriado a cada situação. Não era uma espião, uma infiltrada, uma agente dupla. Ela só tava fazendo leva e trás e, tipo, pensando, eu acho que é melhor eu ficar desse lado agora, esse lado parece melhor, e tipo, esse lado aqui tá dando ruim, acho que eu vou mais pro outro. Pra mim parece muito mais essa pegada, tá? Ou seja, uma pessoa que não dá pra confiar. Simplesmente isso. Enfim, vamos dar uma olhada e depois eu vou focar nas partes sobre a Haluca com Yanni, que é o que mais interessa nessa temporada, né? O resto é quase que filler, vai. São os núcleos menos importantes da série. Quem acompanha suas lives recentes sabe muito bem. E você teve escolha, tá? Não é como se você não pudesse ter deixado tudo isso quieto em vez de tentar fazer o seu showzinho pela última vez. Que dessa vez, realmente acabou pra você. E pra te mostrar que eu tô falando sério, já que você revelou o meu rosto no seu último vídeo, eu vou fazer esse aqui sem capacete, enquanto você se desespera cada vez mais na cadeira, igual foi nesses últimos dias, né? Vou mandando mensagem pra Deus e o mundo desesperado das pessoas saberem as suas merdas. Então, vamos lá, né? Mas isso é uma coisa que o Stott também fez, isso que é foda, mano. Porque o Stott claramente também tava meio preocupado que acabasse sobrando pra ele no fim das contas. Então ele tá falando isso do Yanni, mas não é como se ele tivesse muito confortável. Eu sei que nessa hora o cara vai tentar manter a pose, mostrar que tipo, não, eu estou aqui forte, firme, implacável, enquanto você está morrendo de medo. Mas pelas conversas o que parece é que tava todo mundo com medo, na verdade.
E o que fez o Igor ter um pouco de credibilidade pra espada naquele grupo, os integrantes daquele grupo de grupos, outras dele, onde ele mandava vários nudes que depois eu fui descobrir que eram de menores de idade. Eu vou pra pular pegar isso relato, aqui. aquilo eu fiquei puto. Assim, a parada é pesada, mas isso aqui vai pra um outro lado da treta completamente. Eu vou explicar então, pra não ficar muito sem contexto pro vídeo, né? Tipo, eu vou pular essa parte inicial porque é basicamente o Stott desmentindo o exposed que ele sofreu lá atrás, que aparentemente é um exposed que ele já havia desmentido antes. Sinceramente, é uma treta que vai pra uma outra direção completamente. Teria que me aprofundar pra pesquisar sobre esse exposed, como eu falei, não é o ponto central. Então ele passa toda essa parte inicial do vídeo explicando isso, mostrando como forjaram coisas fakes, que foi basicamente uma retaliação por causa de um grupo de youtubers que eles tinham, em que um cara era escroto e acabou saindo e depois se virou contra os outros, enfim, mó rolê. E o Yanni jogou isso no vídeo dele do Dossiê 4 pra fortalecer a ideia de que o Stott era vacilão e que, portanto, ele era o grande mentor, né? A mente macabra por trás de todas as ações terríveis do Jean, que teriam resultado, né, em toda a treta Haluca que a gente viu até aí. O que por si só não faz muito sentido, porque o principal agente do caos ainda continua sendo a Haluca, e não tinha como o Stott ter controlado tudo isso. E, inclusive, ele mostra muito bem que ele era amigo do Jean, ele incentivou sim o Jean a ficar com a Thaís porque ele viu que o cara gostava muito da mina, mas que o Jean tava sendo um amigo mala sem alça, que não parava de falar da Thaís, todas as conversas que eles tinham, o cara vinha falar dessa mina, ele não aguentava mais, tava tentando desconversar, mas o Jean só falava daquilo, tava chato até, eles chegaram até a se afastar por causa disso. O Jean parece realmente um cara muito carente, enfim... Essa parte dá pra acreditar perfeitamente, mas o Stott não tava manipulando nada. Simplesmente o Jean tava sendo chato com ele. Ele tentou ser um amigo legal em alguns momentos. Pode ter passado umas cal meio torta, assim, meio errada. Mas, sei lá, no máximo isso, sabe? Tipo, não é algo tão relevante assim. Pelo menos eu não acho. Cuidado, porque aquilo ali foi mentira. Só que o Yanni já sabia disso. Só que ele não se importa com a verdade. Ele não se importa com a justiça. O objetivo do Yanni nessa treta foi poder sugar todo mundo o máximo possível, para que as pessoas pudessem entrar dentro dessa loucura dele. E aquele grupo ele realmente existiu. E realmente tinham pessoas ruins nele, porque ele era um grupo de canais pequenos de opinião da época. Eu achei engraçado a forma como ele usa a explicação dele. Tipo, não, aquele grupo existiu e tinham pessoas escrotas. Porque era um grupo de youtubers de canais pequenos. O que tem a ver uma coisa com a outra? Ah, tinham pessoas escrotas, porque era um grupo de youtubers de canal pequeno. Hã? Grupos de youtubers de canal pequeno vão ser zoados porque necessariamente youtuber de canal pequeno vai ser escroto? Vai ter algum escroto ali no meio? Acho que não necessariamente, né? Mas beleza, eu entendi o que ele tá querendo dizer aqui. De fato, durante esse vídeo do Stott, mais pessoas vão falar isso que ele falou ali também, que o Yanni, ele sabia que algumas informações não eram super precisas, não eram verdadeiras, não eram confirmadas, mas que ele não se importava, porque o objetivo era simplesmente usar essas informações para atacar os alvos certos, né? Para atacar quem ele queria atacar. Então, chegou nele uma informação que queima o Digo. Ele sabe que é mentira, ou ele sabe que aquela informação não é confirmada, ele não tá nem aí. Ele vai soltar porque o objetivo é só queimar o Digo. Por exemplo, ele fez isso com quem era conveniente para ele em algum momento. O Jean, depois o Stott, falaram que ele não foi atrás de confirmar essas informações, então eu acredito, né? Eu imagino que realmente ele deve ter feito isso. Porque os dossiês realmente foram muito ruins, né? Muito fracos, terrivelmente mal feitos. E dá pra ver que o objetivo era simplesmente tentar juntar tentativas de argumento pra atacar o alvo selecionado da vez. Então foi mais ou menos isso mesmo. Não tem muito segredo aqui. É uma coisa que a gente já tinha visto antes. E o intuito dele sempre foi falar sobre trabalho, até que o grupo se desviou e a gente resolveu encerrar. E assim como eu disse, o seu exposed é tão patético e só mostra que as pessoas estão querendo acreditar em cada coisa hoje, que mesmo se aquela conversa ali fosse totalmente verdadeira, não tem nenhum crime ali. É só mensagens escrotas. Diferente de você, senhor Trava-Línguas, que cometeu diversos crimes durante todo esse tempo de treta. E agora eu quero falar sobre a minha amizade com Jean L, onde ela não existe mais, e ela acabou quando o Jean decidiu ir pra São Paulo, caiu na conversa do Yanni, ele me bloqueou e não falou mais com nenhum dos outros amigos dele, dando desculpas ridículas. Yanni planta uma narrativa no vídeo dele como se eu manipulasse a narrativa do Jean desde o começo dessa treta. Então aqui eu vou explicar desde o começo dela mesmo. Lá pelo meio e pro final de outubro... Bom, aqui ele vai trazer a explicação do que eu já falei anteriormente. Então ele vai mostrar que ele e o Jean eram muito amigos, mas eles se afastaram em determinado momento, porque o Jean tava simplesmente sendo muito chato, só falava da Thaís. Só que ele vai mostrar isso com várias provas, vai mostrar os prints das conversas, que realmente ao longo de muitos meses foi esse o comportamento padrão do Jean mesmo. Vão ter alguns momentos esquisitos onde ele começa a conversar sobre o Yanni, quando o Jean vai lá pra São Paulo, porque o Stott se sente ameaçado. O Stott fala, vão manipular você pra te convencer de que eu sou o grande vilão, não deixe isso acontecer, promete pra mim que você não vai deixar. Aí o Jean realmente falava, não, pode deixar, não vou cair nesse papinho. E no final ele acabou caindo, e realmente fizeram isso. Assim, o Stott pode simplesmente ter sido muito sagaz, pode ter entendido o modus operandi daquela turma e percebido que provavelmente iriam tentar
virar as coisas contra ele porque tava faltando um vilão e ele era o alvo perfeito. Ou então ele imaginou que isso pudesse acontecer porque teriam coisas que poderiam ser usadas contra ele, como eu falei anteriormente. Mas realmente, assim, essa história de que o Stott estava manipulando o Jean, era a mente por trás de tudo, é muito forçada. O Jean, ele é facilmente manipulável, dá pra ver, né? Que ele realmente, sei lá, ele acaba se escorando nas pessoas, né? Ele fez isso com todo mundo que apareceu, até com o próprio Yanni. Ele acabou indo lá e sendo facilmente manipulado, enrolado pelo Yanni. O Jean é enrolado por qualquer um. Se for mulher, então enrola mais fácil ainda. Por isso que o problema do vídeo do Stott, já vou adiantando, o grande problema do vídeo do Stott é que, muito embora existam várias pessoas trazendo seus relatos sobre o que aconteceu, né, na treta, especialmente a parada ali entre Haluka e Yanni, o problema é que essas pessoas, elas não têm muita credibilidade, porque a gente tem o Jean, que é um cara, assim, com todo respeito, muito fraco, né? Qualquer um passa a conversa nele e ele não consegue perceber, ele não consegue se dar conta, ele deixa que as pessoas enrolem ele, que manipulem ele com a maior facilidade do mundo. Ou seja, não tem como confiar que ele tá sendo sagaz agora, que ele percebeu tudo e tá passando uma visão correta dos acontecimentos. Ele pode simplesmente estar sendo enrolado mais uma vez pelas pessoas envolvidas. Aí você tem a Rebecca, que é aquela leva e trás que eu falei, simplesmente ela pegava informação de um, levava pro outro e não decidia o lado, e aí eles pintam como uma agente dupla, uma agente tripla. Parece que ela é diagnosticada com borderline, e, enfim, agora ela tá namorando com o Jean, tem um caso com o Jean, alguma coisa do tipo, e sei lá, mano, assim, também, apesar de ser uma pessoa nova na treta, eu não consigo confiar muito também no que ela tá trazendo de informação. Aí tem a Haluka, que eu não preciso nem explicar, né? A gente vai deixar pra falar ela mais pra frente. Tem o Corey. Só que o Corey, ele aparece nesse vídeo do Stott. Basicamente, assim, a participação do Corey é bem inútil, pra falar a verdade. Ele só conta que ele tentou apaziguar as coisas com todo mundo. Ele tentou fazer um meio de campo pra que todo mundo se acertasse, mas não conseguiu. E no fim das contas, ele viu que o Yanni vacilou com ele. Então, o Corey, ele, no fim, tá ali basicamente pra reforçar a ideia de que o Yanni é vacilão. A participação dele vai servir pra basicamente isso. Ou seja, não tem uma informação que, tipo, o Corey pelo menos é mais de confiança. Pois, mesmo se for, ele não é alguém que acrescenta algo nas informações, sabe? Tipo, no máximo, ele vai falar que o Yanni não parece mesmo ser flor que se cheire, mas isso eu não acho que seja. Então, tipo, independente do que o Corey disse ou deixou de dizer, não muda muita coisa pra mim também. E sobra quem? Acho que sobra o próprio Stott, que claramente tem uma boa motivação pra tentar queimar o filme do Yanni agora, que o Yanni virou a bazuca do cancelamento dele contra o Stott. Então, enquanto o Stott no seu vídeo tenta descredibilizar o Yanni pra fazer com que as acusações dele tenham menos peso, o Yanni fez a mesma coisa do outro lado, tentou descredibilizar o Stott pra pintar ele como vilão da história. Então a gente vai ficar em muitos relatos, como são muitas pessoas falando no vídeo do Stott, isso parece fortalecer, né, a ideia de que, não, é o grupo que tem razão, só que é um grupo que não dá pra confiar muito na palavra de ninguém, esse é o grande problema. Bom, vamos pular a parte que ele fala do Jean acabou conhecendo, tanto se vinha colidiu com uma época que eu tinha comprado Assassin's Creed Valhalla. E eu tava sempre de madrugada em casa jogando Assassin's Creed Valhalla. E todos os dias, a única coisa que a gente tava conversando do Jean era em relação ao que tinha acontecido na treta até então. Somente as coisas que estavam públicas. Só que depois de um tempo de convivência, uma conta aleatória chamou ela, disse que ela poderia ser uma aliada útil para o Yanni, porque ela vivia mensagem pra ele. Você acabou mostrando uma base de roteiro do que você estava planejando pro seu vídeo. E foi aí que você caiu. A Rebecca aceitou fazer parte do seu jogo de agente duplo simplesmente porque ela precisava conquistar a sua confiança. E como você mesmo disse em seu vídeo... E como é que a gente faz pra ganhar a confiança de uma pessoa? Tá, depois de explicar toda a história dele com o Jean, ele vai começar a falar da Rebecca, porque a Rebecca também vai aparecer no vídeo. Aí ele fala que a Rebecca estava atuando como uma agente dupla pra conquistar a confiança do Yanni, que foi basicamente a mesma coisa que o Yanni disse dela, né? Que ela tava agindo como uma agente dupla pra conquistar a confiança do Stott. E aí vamos pro trecho do vídeo aqui. E foi aí que você caiu. A Rebecca aceitou fazer parte do seu jogo de agente duplo simplesmente porque ela precisava conquistar a sua confiança. E como você mesmo disse em seu vídeo... E como é que a gente faz pra ganhar a confiança de uma pessoa arrogante? Dando atenção e inflando... E foi então, na tentativa de achar que ela estava sendo duas caras, que ela começou a mandar prints fora de contexto pra você. E aí vocês perguntam, mas tá, Stott, qual que era o objetivo disso? Como sabiam que o alvo ia vir principalmente em mim, com uma narrativa manipulada? O objetivo foi simplesmente pra deixar o dossiê mais confuso, pra que as pessoas olhassem aquilo e no final não entendessem nada. Eu acho isso aqui um argumento muito fraco, mano. É por isso que eu não consigo acreditar. Tipo, pra mim, é que o problema dessa historinha é que todo mundo tenta pagar de Kira, né, velho? Todo mundo quer mostrar que, nossa, porque eu previ os movimentos, porque foi tudo calculado, porque ela estava sendo uma agente dupla do meu lado, na verdade, tentando conquistar a sua confiança, trazendo informação pra deixar as coisas mais confusas. Tipo, que plano mirabolante de merda é esse? Na moral, é muito mais fácil pensar que era simplesmente uma fofoqueira que tava conversando com o pessoal dos dois lados. Os dois lados acharam que isso era conveniente, porque afinal de contas, o Yanni ganhava informação do Stott.
então era bom pra ele. O Stott ganhava a informação do Yanni, era bom pra ele. E nesse joguinho, ela levava a informação pros dois, ficava de boa com os dois e podia escolher qual lado ela queria ficar no fim da história a qualquer momento. E ela simplesmente ia falar, não, eu tava simplesmente ajudando ele o tempo todo e tudo que eu fiz foi pra manipular, pra conseguir mais informação. E o objetivo era simplesmente passar informações estranhas pra deixar o dossiê confuso. Pelo amor de Deus, cara. Tipo, sério... Não dá pra acreditar num argumento desses. Que lá atrás eles estavam planejando isso. Peraí, então você vai levar um monte de informações minhas pro Yanni, mas você leva sem passar todo o contexto, porque aí o dossiê dele vai ficar confuso. E as pessoas vão perceber isso. E os dois lados ficam tentando cantar vitória nesse momento, porque o Yanni fala que o objetivo do dossiê dele era realmente fazer a Rebecca parecer uma pessoa ardilosa, que não é confiável, sendo que ele usa ela como uma fonte de informação legítima do dossiê. Então, não cola essa história de que ele tava fazendo o dossiê daquela forma pra ela parecer uma pessoa sem credibilidade. Mas isso que ele tá falando aqui também, o Stott, é forçado, mano. E é problemático, porque assim, tem um momento em que o Stott ele fala que ele não flertou em momento algum com a Rebecca, e ela confirma. Mano, eu também não achei que você tava fazendo isso. Mas se ela tá do lado do Stott agora, nesse momento... É claro que ela ia defender essa posição dele, né? Porque ela é uma aliada neste momento. Então, a palavra dela, de que isso não aconteceu, não significa muita coisa. Enquanto aquela parte da conversa em que ela falava que conseguia saber o tamanho do pau de um cara pelo tamanho do polegar e o Stott manda o polegar pra ela, é esquisita. É esquisito. Ah, mas tudo aquilo fazia parte do plano. Não dá pra acreditar em nada disso, mano. Que eram só, sabe, estrategistas jogando um xadrez 4D. Não, eram pessoas normais. Tava um caindo na conversinha do outro. A mina é só uma fofoqueira que tava de leve trás pros dois lados do grupo. Não são grandes estrategistas. Não são jogadores de xadrez 4D. É um bando de maluco no meio de uma treta onde todo mundo tem rabo preso de alguma forma e tava com medo de se ferrar. Isso me parece mais plausível do que esse discursinho, que pode parecer bonitinho, mas que no fim das contas não faz lá muito sentido. A Rebecca era administradora do servidor do Resende. Aí ela se aproximou de todo mundo nessa treta. Acabou se relacionando com o Gianelli num momento bizarro, né? Em que ele claramente não tava bem da cabeça, mas que ele tava, tipo, super hypado. Assim, eu diria que tem umas red flags aí, tá? Mas só jogando ao ar. E você achou que essa era a sua grande arma, né? Tanto que muitas pessoas viram seu vídeo e não entenderam nada. Até a própria Rebecca afirma em áudio que a gente nunca flertou e que ela nunca viu isso em mim. Exatamente, mano, exatamente. Eu fiquei falando, nossa, faz sentido, né, e tal, mas, mano, eu nunca vi isso em você, tá? Nossa, mano, exatamente isso. Pior que eu quero deixar isso na... Então aqui é a parte da conversa onde ele prova que ele não flertou com a Rebecca, porque ela falou, exatamente. Eu até falei que via sentido nisso, de que provavelmente ela falou que via sentido no que o Yanni disse, de que eles estavam flertando. Só que era só pra continuar a manipulação dela, né? Segundo o que ela fala nesse áudio. O que tá escrito na mensagem é: ele fala como se eu desse em cima de você. Eu nunca dei em cima de você ou algo do tipo. Nossas conversas sempre foram relacionadas ao caso, ou conversas pra ter confiança. Tipo aquela conversa do tamanho do pau, sei lá, um pouco esquisito, né? Isso aqui parece ter sido dito depois que saiu o vídeo do Yanni, né? Porque foi no vídeo em que ele fala como se o Stott tivesse dado em cima da Rebecca. Ou seja, um momento em que ela já estava totalmente alinhada com o Stott. Vocês percebem que, tipo assim, o problema é esse, mano. As provas, elas são fracas no momento em que as pessoas estão simplesmente relatando. As provas são relatos de várias pessoas, mas essas pessoas já não têm mais credibilidade nenhuma. Ou elas têm interesse, um interesse claro, em defender um lado ou em atacar o outro. Isso é o que torna a defesa do Stott meio frágil. E até alguns ataques contra o Yanni também não muito fortes. Fora que a Rebecca também tá se relacionando com o Gian, né? Então assim, mano, sério, é muito zoado, porque caso ela tenha feito alguma coisa, caso ela tenha realmente dado em cima do cara, ela vai partir pra aquele negócio tipo, não, mas eu tava fazendo isso porque o Yanni falou pra eu fazer, pra gente ver se ele daria corda pra ela ou não. E aí se ele dá corda, não, mas aquilo não tava acontecendo, e agora eles estão do mesmo lado. Então tipo, não dá, simplesmente não dá pra acreditar em nada do que é dito na conversa. Simplesmente não dá pra confiar em nada do que é dito aqui. Não tem como. É tudo muito conveniente. Duas pessoas que namoram, negando que estavam flertando em algum momento, e especialmente porque uma namora o melhor amigo do outro. Ou sei lá, tá num relacionamento, porque não ficou muito claro se eles ainda namoram, né? Eles têm um caso. A Rebecca e o Gian. Enfim. As entrelinhas pra ele, tá ligado? Mas pra você acreditar, tinha que ficar convincente. Foi exatamente o que aconteceu. Você usou vários desses prints pra tentar justificar argumentos da narrativa que você mesmo criou. Principalmente prints que eram fakes que você usou bastante pra reforçar sua narrativa. Você achou que simplesmente uma gravação de tela do computador ia conseguir provar isso? Como eu disse, Anne, um bom jogador de xadrez tem que saber conhecer as suas peças. Os prints eram fakes.
Quais são as provas de que os prints são fakes? Como ele poderia saber que o print é fake? Enfim, tipo, sei lá. Essa parte ficou meio rasa, né? Mas isso aqui, beleza. Ele poderia realmente saber e ter usado do mesmo jeito, porque aí vai naquela parada de que, mano, se tem alguma coisa boa pra comprometer o outro lado, o Yanni provavelmente vai usar e não tá nem aí se é real, se não é, não vai pesquisar a fundo mesmo. A Rebeca fala em algum momento que o Yanni não tinha interesse em saber, né, se as conversas eram reais, o que estava acontecendo, porque pra ele só interessava queimar o outro lado. Principalmente prints que eram fakes que você usou Vamos seguir aqui pra algum outro ponto. bastante pra reforçar. Um pouco no tempo, dia 3 de junho, na mesma época que o Jean tenta algo contra a própria vida, seria também o mesmo período em que eu iria me encontrar com a sua informante, a Rebeca, a garota que estava te ajudando a coletar informações minhas, Stott. Era também a mesma garota que me ajudava a coletar informações suas, estudante de psicologia já no último semestre da faculdade. O Stott, ele acreditou inocentemente que eu iria cair em uma armadilha que ele tentou montar pra mim. E caiu. Fiquei muito decepcionada quando eu vi que você tirou aquela frase que você tanto repetia. A sua amiga Rebeca acabou se tornando a minha amiga Rebeca. Eu achei que a gente era amigo. O bom é que você percebeu a merda que você estava se enfiando. Pena que foi tarde. E pena que o seu ego não te deixou enxergar a verdade. Não bastava apenas a Rebeca ser uma informante. Ela precisava conquistar a sua confiança. E como é que a gente faz pra ganhar a confiança de uma pessoa arrogante? Ela fez a mesma coisa que os dois. Tipo, eu vou pular essa parte da Rebeca porque eu já comentei muito e acho que é meio foda-se. É basicamente sobre ela explicando como ela tava sendo uma agente dupla foda pra caralho. Bom, depois de explicar a parte do Stott, né, responder basicamente o dossiê 4, eles começam a atacar o Yanni. E aí vão falar exatamente da grande polêmica da vez. O Yanni abusou da Haluka ou não? O vídeo do Stott acaba corroborando com essa versão de que o Yanni teria sido abusado. E aí a Rebeca fala que chegou a conversar com a Haluka sobre isso, que gravou uma conversa com a Haluka onde ela falava que tinha sido abusada. E basicamente, enfim, tá ali pra confirmar a versão da Haluka. Os discursos, eles estão alinhados. Então, acho que é irrelevante porque ela tá basicamente confirmando o discurso da Haluka, mas ainda assim a maior parte são apenas relatos, né? E a gente sabe que é complicado levar em consideração uma acusação tão grave quanto essa baseada apenas no relato, especialmente de pessoas que estão visivelmente alinhadas, né? Tipo, com interesses em comum. Então, bora ver finalmente a versão da Haluka sobre essa relação que ela teve com o Yanni. Você controlou minhas redes sociais, me explorou financeiramente e me assediou diversas vezes. Você achou que ia passar impune depois de tudo, né? Eu te disse que não iria te perdoar por ter me feito sair de casa pra me tratar daquela forma. Eu não te dei essa autoridade. Você me ridicularizou na internet toda e usou da minha visibilidade pra se autopromover. No último dia em que eu fiquei em São Paulo, a Rebeca notou que tinha algo de errado comigo, já que eu não conseguia formular uma frase sem chorar e tava visivelmente traumatizado. Então ela me chamou pra conversar a sós, porque ela queria saber o que tinha acontecido pra eu estar me comportando daquela forma. Então eu contei tudo a ela sobre o que você tinha feito comigo. A única coisa que eu tinha era a nossa briga no WhatsApp antes de eu ir embora. Foi aí que começamos a planejar como conseguir as provas do que você tinha feito comigo. E eu consegui. Na época em que você entrou em contato comigo, eu mal conseguia sair da cama. Mal conseguia me defender. Eu tava totalmente debilitado. E você chegou pra mim com uma solução mágica, dizendo que era roteirista e que todos os ataques que eu tava sofrendo poderiam ser facilmente refutados por você. Mas que pra isso acontecer, eu teria que ir pra São Paulo pra gravar os seus dossiês. Porque segundo o que você disse, você tinha provas concretas de que o Jean era assediador e que a Thaís não traiu o namorado. Eu acredito que tudo existe, o errado e o certo. Eu fui ensinado dessa maneira e eu só tô aqui hoje porque eu acredito na palavra da pessoa que tá do meu lado. É uma pessoa que, se eu não confiasse, se eu achasse que ela tivesse feito de má fé, se ela tivesse traído o namorado, eu não estaria aqui, eu estaria falando pra ela, lute as suas próprias brigas. Bom, o que ela prova aqui, nesse ponto, é o que todo mundo meio que já imaginava, né? Que o Yanni simplesmente era um idiota que entrou numa briga que ele não sabia nada sobre. O Digo, ele mostrou muito bem isso nos vídeos que ele fez sobre esse caso, né? Que o Yanni, ele apostou pesado que ele conseguiria virar o jogo porque ia provar que o Jean era um cara terrível, só que ele não tinha nada, né? Ele não tinha as conversas da Thaís, ele não sabia o lado da Thaís, ele caiu provavelmente nas mentiras que a Thaís falou pra ele, né? Acreditou e achou que não, então vamos provar isso, né? E aí ele foi pra essa briga, na verdade, no escuro, achando que a Thaís não tinha traído o namorado, mas ela não tinha as conversas, que ela não tinha dado abertura pro Jean, mas ela tinha, e o Jean simplesmente conseguiu provar tudo isso porque ele ainda tinha as conversas com ele. Então, o Yanni garoteou, né, mano? Tipo, ele simplesmente fez muita merda. Provavelmente, ele fez isso não só por causa da Thaís, ela pode ter sido um dos motivos, né, porque ele acreditou cegamente na mina, mas também fica parecendo que ele fez isso porque tava gadando a Haluka. Tinha um interesse nela, ele vai falar que não, ele ficou interessado só a partir do momento que estavam gravando o dossiê e viu quão forte ela estava sendo, o que pra mim é ridículo,
não dá pra acreditar nisso de forma alguma. Acho que ele tava gadando desde o começo mesmo. Mas também acho que Haluka tava dando abertura. E assim, aqui no começo ela tá simplesmente falando, olha só como você foi horrível pra mim, que você me fez passar vergonha. Assim, o Yanni fez Haluka passar vergonha e virar piada na internet? Fez. Mas não é só responsabilidade dele não, né? Não vamos fingir que o Yanni foi quem fez Haluka passar vergonha na internet. Haluka tava passando vergonha sozinha. O Yanni apareceu pra tentar ajudar e piorou as coisas. É verdade, piorou as coisas. Mas não é como se ela estivesse super bem antes de ele aparecer na vida dela. Aí ela vai falar da questão financeira, que ela falou ali no começo, né, que explorou ela financeiramente. Bom, o Yanni fala que gastou uma nota com a Haluka, ajudou ela a ganhar uma grana que acabou ficando toda com ela depois, mas a Haluka simplesmente passa uma versão diferente disso. A gente já vai ver também aqui na conversa. Então, mais pra frente a gente comenta isso com mais detalhes. Ou seja, mais uma vez, né, essa introdução da Haluka, né, a explicação do lado dela, é cheia de distorçõezinhas, né? Narrativa aqui e ali, puxando o máximo que ela consegue a sardinha pro lado dela. Se ela já é uma pessoa sem credibilidade, começar assim, distorcendo os acontecimentos, alguns que a gente sabe que são distorcidos, como falar, você me fez passar vergonha publicamente na internet, ignorando o fato de que ela já estava sendo cancelada antes disso. Tipo, ela já estava passando vergonha porque simplesmente ela fez muita merda e todo mundo viu. Então, o negócio já tá meio distorcido até aqui, né? Mas vamos ver. E não é isso que aconteceu, entende? É o caso de uma vítima que foi assediada. Você disse que expor a público esse fato era a chave principal pra me inocentar. Você disse também que tinha uma ideia genial pra eu me defender do processo contra o Jean, já que eu não tinha dinheiro pra pagar um advogado. A ideia era criar um privacy pra fazer as pessoas pensarem que eu ia publicar fotos mais 18, quando na verdade só teriam fotos de estúdio com roupas normais. Porém, elas saberiam disso só depois de pagar. Então eu iria conseguir o dinheiro suficiente pra pagar um advogado, ao mesmo tempo que eu não ia ter que fazer algo que seria degradante pra mim. Eu te disse também que eu não teria dinheiro pra bancar essa viagem, e você me disse que eu não precisava me preocupar com isso também, porque você era um empresário de empresa multimilionária e queria tirar dinheiro do seu próprio bolso pra bancar a viagem, a estadia e a alimentação. E mesmo assim, eu não queria ir pra São Paulo. Eu disse que eu tava muito fraco pra sair de casa por causa do meu transtorno alimentar. Então você pediu pra conversar com a minha mãe e perguntou pra ela quais eram os alimentos que eu comia. E começou a falar pra minha mãe que ela não tinha com que se preocupar porque você ia cuidar de... Ó, pra mim, o fato dele estar gadando Haluka desde o princípio é muito óbvio, porque, vamos falar a verdade, assim, vamos meter, assim, mandar a real mesmo. Não tinha a menor necessidade da Haluka ir pra São Paulo pra fazer aqueles dossiê, mano. Eles podiam fazer tranquilamente tudo aquilo através de call do Discord, fazer todo o roteiro. Ela poderia perfeitamente ter gravado com o equipamento dela mesmo, não precisava ser com tipo, agora a gente vai produzir e vai lançar em 4K com um time de editores, não importa, mano, tipo, sabe, é ridículo. E aí que tá, mano, eu acho difícil também, já partindo desse princípio, pintar a Haluka apenas como uma grande vítima da história, porque assim como o Yanni tem que ter sido muito burro pra confiar nela, depois de tudo que ela fez, ela também teria que ser muito burra pra não entender em nenhum momento as segundas intenções desse cara, confiar cegamente nele. Eu até entendo que no caso da Haluka ela tava na merda. Então, tipo assim, bom, na minha situação, que mais eu tenho a perder, né? Se o cara tá querendo me ajudar, se ele tá me oferecendo tudo isso, tá me oferecendo estadia, tá me oferecendo uma forma de ganhar dinheiro pra pagar os advogados, enfim, né? Naquela situação, valia a pena aceitar. Mas se ela não queria mesmo ir pra São Paulo, eu acho que dava pra ter conversado um pouco mais sobre isso. Tentado entender por que precisa ir pra São Paulo. Eu não tô em condição, não quero ir pra São Paulo. Podemos fazer tudo por aqui mesmo. Tipo, a gente faz o roteiro todo, sabe? Se fosse eu no lugar dela, pelo menos, teria resistido o máximo que eu pudesse e tentado fazer as coisas virtualmente. Então, eu acho muito esquisito isso, sabe? O Yanni fazer questão de que ela fosse pra São Paulo e aí desde o começo eles já tiveram que ficar juntos no mesmo quarto. Pô, não tem como não pensar que, sim, ele já planejava gadar ela desde o primeiro instante. E assim, conhecendo a Haluka, ela fala que ela é super assanhada com todos os seus amigos. Desde a primeira conversa ela fala, né? Na verdade, ela já caiu em contradição sobre isso, né? Que ela só é, assim, jogada, tirada com os amigos, mas ela tava sendo assim com o Jean, que ela disse que não era amigo dela até então. Bom, enfim, já foi refutada nesses pontos. Eu não duvido que ela tivesse conversado com o Yanni desde o primeiro momento também, já dando toda a abertura do mundo, que é basicamente como ela parece se comportar, né? Já que já vimos outros casos, tantos casos em que ela acaba sendo assim, até com o Stalker ela foi assim, né? Deu abertura, correspondeu, foi assim com o Gin também, foi assim com o Jean, foi assim com o outro amigo dela com quem ela acabou tendo um envolvimento, parece lá em São Paulo, né? Fora que nesse caso, ela tinha uma motivação até maior pra dar abertura, já que ela podia estar super interessada na ajuda do cara. Então, talvez ela pudesse imaginar que, flertando com ele, a chance de realmente ser ajudada, enfim, se sair melhor dessa história, pudesse aumentar. Quem sabe, né? Assim, Haluka parece ser do tipo de pessoa que, sim, usa a sedução o máximo que ela pode a seu favor. Bom, vamos lá. De mim, da minha alimentação e etc. Já que você iria comprar os alimentos que eu como antes de eu chegar em São Paulo.
pra eu não ter que me preocupar com isso. Você disse que eu ficaria em São Paulo por 3 dias, que seria o tempo suficiente pra gravar os dossiês e tirar as fotos pro privacy. Conclusão, mesmo debilitado, eu fui. Chegando lá, ele não havia comprado nenhuma comida que ele tinha anotado. E como eu cheguei muito cansado, eu queria dormir. Mas quando eu já tava deitado na minha cama, você entrou no meu quarto à noite dizendo que queria discutir sobre os dossiês. Mas o que você fez foi deitar e dormir na minha cama sem a minha permissão. Eu fiquei extremamente desconfortável com isso, mas eu não falei nada, porque você só dormiu nesse dia e não tinha tentado nada de estranho comigo. Bom, no dia seguinte, quando a gente... Ó, mais uma vez, difícil de acreditar em cada palavra dela, porque todas as vezes que a Haluka vai contar uma história, ela conta desse mesmo jeito, né? Tipo, tentando o máximo possível tirar o interesse dela naquela situação. Assim, ele dormiu na minha cama já no primeiro dia. Eu fiquei incomodada, mas eu não falei nada. Porque ele só dormiu, então qual que é o problema? Sério, uma pessoa que você ainda não conhece, uma pessoa que, tipo, você foi lá pensando que ia ser só trabalho, dorme na tua cama já no primeiro dia, um cara, né? Uma pessoa do sexo oposto. Será que é do sexo oposto? Posso falar isso? Enfim, né? Um cara dorme na sua cama. Isso não vou falar nada, porque foi só dormir mesmo, então tá tudo bem. Eu não acredito, mano. Eu não acredito. É muito difícil, sabe? Tipo, é um cenário meio bizarro, ainda mais sabendo, né? Como é a pessoa com quem estamos lidando aqui. E você percebe também que a Haluka, ela faz questão de pegar cada pontinho possível pra tentar corroborar. E é uma coisa que também é um padrão de comportamento que ela teve nas outras histórias, né? Ela vai pegando cada detalhe pra tentar juntar e montar essa visão péssima que a gente tem da outra pessoa. No caso do Yanni, eu também já tenho uma visão péssima dele. Só que eu estou observando que é o mesmo comportamento que ela teve com o Jean. Tipo, sabe quando começa a falar, é um gado red pill de academia, macho escroto, tóxico, vai jogando todos esses elementos, fala, ele falou do meu peso. Aí você vai ver, tipo, falou do teu peso, pera, como assim? Ele tava fazendo uma brincadeira com ela, nem sabia que ela tinha complexo alimentar, distúrbio alimentar, e falou do peso dela, sabe, de uma forma completamente aleatória. Aí aqui ela já tá fazendo a mesma coisa, tipo, ele prometeu pra mim que ia ter comidas que eu podia comer lá na casa dele, mas eu cheguei lá e não tinha nada disso, sabe? Isso é um ponto tão relevante assim, tipo, a ponto dela colocar na abertura do argumento, tipo, o cara não cuidou de mim perfeitamente do jeito que ele prometeu que ia cuidar. A parte de deitar na cama já no primeiro dia é bizarra, mas assim, eu também desconfio que pra ele ter feito isso é porque alguma abertura ela já tinha dado até aquele momento. Eu não acho que se ela tivesse sido uma pessoa super séria, profissional, discutindo só sobre o cancelamento, sem fazer nenhuma brincadeirinha, sem dar uma cantada, sem dar nenhuma abertura, que o cara teria coragem pra meter esse louco já na primeira noite, sem ter nenhum tipo de aproximação prévia. Pode ser. Pelo jeito o Yanni realmente é bem maluco. Então, assim, até pode ser. Só que também não parece muito compatível com o que a gente já viu a Haluka fazendo nos outros casos. Por isso que é difícil de acreditar totalmente nessa versão dela. Porque no fim das contas, a maior parte do que a gente vai ter aqui é uma versão contra a outra. O relato de um contra o relato de outro, com poucas provas de cada lado. Mas enfim, vamos prosseguir. A gente foi gravar o dossiê e eu li o roteiro, eu fiquei enojado. Mas ele disse que eu teria que confiar nele, porque eu não sabia de marketing como ele e eu já tava manchado na internet. Então eu não poderia falar nada como se fosse eu, e sim outra pessoa. Você disse que eu teria que ser a Júlia, e não o Haluka. Isso me destruiu por dentro. Porque Júlia, pra mim, era uma pessoa que representava todos os meus traumas do passado, e que eu tinha deixado pra trás em 2018 pra me tornar o Haluka e superar tudo isso. Eu disse que eu não conseguiria fazer isso, mas você disse que era necessário e não importava o que eu queria, porque eu tinha que... Aqui ela tá jogando toda a responsabilidade pra cima do Yanni de novo. Ela já meio que tinha feito isso naquele primeiro pedido de desculpa, só que sem tá tretada com ele, né? Mas isso é tudo também muito estranho. Tipo assim, beleza. O Yanni foi um idiota na forma como ele conduziu todos aqueles dossiês e até na abordagem, se ele realmente falou, e me parece que ele deve ter falado, porque ela já tinha dito isso anteriormente, que ela estava sendo a Júlia naqueles vídeos e não a Haluka. É bizarro, especialmente uma pessoa que fala que se preocupa tanto com as pautas sociais das minorias e tal, usar o dead name da pessoa, que eles falam que isso é um absurdo, você não pode fazer isso de forma alguma, e ainda falar que ela vai ter que ser aquela pessoa que basicamente ela evita ser desde que transicionou aqui, e a Haluka não é trans, isso que é o complicado, né? Tipo, não é a mesma situação, porque ela não tem disforia, isso já ficou muito claro. Então não é como se você estivesse falando pra uma pessoa com disforia voltar pro sexo biológico e se comportar como a pessoa que ela era antes de transicionar. Não chega a ser exatamente isso. Porque a Haluka é uma questão muito particular, né? Muito peculiar. Ela é uma trans. Ela não é trans, mas se sente como se fosse. Então é bizarro mesmo. É um negócio que confunde todo mundo. Mas ainda assim, você esperaria um pouco mais de sensibilidade de uma pessoa tão empática com as causas sociais como o Yanni, né? Só que o problema da desculpa dela, de que, porque eu li o roteiro e fiquei enojada, ele falou aquilo pra mim e eu fiquei enojada, que é a mesma coisa que ela falou de todos os outros e que eles já provaram, né? Tipo, o Gin, o Jean... até o Stalker mesmo, a gente conseguiu ver que não era bem como ela estava contando. Todas as histórias que a Haluka contou da perspectiva dela foram absurdamente distorcidas. Por isso que eu acho que essa aqui também porque seria o padrão. Estranho seria se dessa vez ela estivesse sendo 100% sincera.
porque aí seria algo inédito. Então, eu não consigo acreditar totalmente que desde o princípio ela já entendeu que estava se metendo numa furada, mas ela decidiu fazer mesmo assim. Eu até acho que ela pode ter desconfiado, porque assim, o roteiro estava visivelmente ruim. Eu imagino que pode ter sido caótico. Ela pode ter desconfiado, mas no fim das contas ela aceitou, ela topou. Então, não é responsabilidade toda do Yanni, não é. Por mais que ele tenha arquitetado e que ele tenha escrito o roteiro e que ele tenha montado o projeto dos dossiês, a Luca aceitou tudo isso. E era ela lá falando, era ela atuando, era ela passando a mensagem. Aceitou. Então ela também tem responsabilidade pelo que foi dito lá. Enfim. Fazer pra salvar a minha imagem. Você disse publicamente que iria me dar suporte psicológico e emocional, não é? Mas o que você fez foi me dar Venvance, que é um remédio pra pessoas com TDAH. Sendo que eu não tenho TDAH. E muito menos tinha receita pra tomar aquilo. Mas você disse que eu precisava tomar. Porque eu precisava dele pra conseguir gravar o dossiê. E eu tomei. O remédio me deu arritmia. E eu comecei a chorar. Então, isso aqui foi uma coisa completamente bizarra que o cara fez, tá? Isso aqui não tem... Assim, é todo mundo louco nessa história. Tipo, por isso que eu tô falando. Porque, e mais, tipo assim, o cara é louco de ter entregado um remédio que precisa de prescrição pra uma pessoa, simplesmente, toma isso aqui pra você ficar mais focado. Ainda mais uma pessoa que aparentemente já tem alguns problemas, né? E você simplesmente vai lá e medica a pessoa de forma completamente inconsequente. É loucura. Agora, a Luca também é maluca de aceitar, né? Eu preciso explicar pra você que, assim, você evite simplesmente sair da sua cidade pra ir pra casa de uma pessoa por quem você não tem interesse nenhum, achando que você é um... Tipo assim, se você é um cara, né? No caso seria uma... É que a situação contrária é muito bizarra pra considerar. Tipo assim, você não vai sair da sua cidade pra ir até a casa de uma pessoa que você não tem interesse nenhum, que você mal conhece, sabe? Você não conhece, você não tem interesse, você não sabe quais são as intenções dessa pessoa, você vai lá pra casa dela, aí você percebe que só tem um quarto que você vai ter que dormir com essa pessoa, que não era o planejado, você simplesmente age como se, tudo bem, beleza, então passa. E aí essa pessoa te dá um remédio sem prescrição, um remédio que, tipo, sabe, você não tem que tomar aquilo, não é pro seu caso, e você simplesmente vai, aceita isso, também toma, tipo, mano... Isso é o que eu falo da questão da responsabilidade, sabe? Tipo, é tenso quando a pessoa ela se coloca em situações de risco por livre e espontânea vontade, sendo que podia evitar tudo isso tranquilamente. Mas vamos seguir com isso aqui. Ainda mais depois disso. Mas você chamava a mulher que tinha feito a minha maquiagem pra limpar as minhas lágrimas e retocar a maquiagem de novo. Foi aí que eu comecei a ser a sua marionete. Tanto os gestos quanto o tom de voz que eu falava eram instruídos por você. E se algo não estava conforme você queria, você falava, faz de novo, eu quero sua voz mais fina agora. Ou também, faz de novo, eu quero você fazendo esses gestos de forma mais sensual. Eu me via em um lugar desconhecido, sem dinheiro, com pessoas estranhas e longe de casa. Mas não tinha mais como ir embora a essas alturas do campeonato. Porque até mesmo pra ir embora, eu dependia dele pra me levar. Logo após a gravação dos dossiês, você me levou no estúdio pra tirar fotos pro Privacy. E mesmo sabendo que não teria nenhuma nudez, eu tava bem desconfortável. Porque de qualquer forma, eu sabia que a partir do momento que eu falasse a palavra Privacy, as pessoas iriam pensar sim que eu tava me prostituindo online. Mas eu precisava de dinheiro, então eu não tinha muita escolha. Mas quando eu voltei pro apartamento, depois de já ter tirado as fotos, você começou a dizer, no próximo ensaio, eu vou pagar um hotel de luxo pra você tirar umas fotos de lingerie bem sensuais, indo totalmente contra o que tínhamos combinado. Porque eu deixei bem claro que eu preferia morrer do que vender fotos mais 18. Foi aí que eu percebi a sua intenção com o meu Privacy. Não era me ajudar a conseguir um advogado, e sim ser meu cafetão, fazendo com que a cada ensaio fotográfico eu me degradasse cada vez mais, porque você teria uma porcentagem de quase a metade do meu dinheiro do Privacy. Foi aí que nós tivemos a nossa primeira discussão, e também a primeira vez que você aumentou a voz comigo, dizendo que tudo o que você estava fazendo era pra me ajudar. E eu contra-argumentava dizendo que eu nunca iria tirar fotos sensuais. O meu corpo não tá à venda, porque eu não sou assim. Bom, aqui é tudo relato, né? Ela tá simplesmente contando o que aconteceu da perspectiva dela. Eu acredito, assim, me parece que pode ter acontecido assim, faz sentido. Tipo, o cara, ele tava querendo tirar uma casquinha, tava querendo, né, sei lá, conseguir alguma coisa com ela. Então, não duvido que até o lance do Privacy ele tenha calculado mais ou menos pra criar uma situação, porra, sei lá, de ver peitinhos, quem sabe, em algum momento. Que ia estar lá junto com ela, ainda ia ganhar uma grana com isso, né, tipo, ia ganhar um percentual, então, sei lá, tipo, eu consigo imaginar que tenha acontecido algo nesse sentido, mas é basicamente a palavra dela, né, a palavra de uma pessoa sem nenhuma credibilidade. Sim, e o Privacy perderia totalmente o propósito de ser uma bait pra conseguir um advogado. Bom, lembra que eu disse que a ideia era eu ir pra São Paulo e ficar 3 dias e voltar embora? Então, acontece que quando eu cheguei lá, ele disse que eu teria que ficar 2 semanas, porque ele tinha pagado 2 semanas de Airbnb. E se eu voltasse embora antes disso, ele estaria desperdiçando o dinheiro dele. Então eu continuei lá. E depois de uma... Assim, ele falou pra eu ficar 2 semanas, porque ele ia desperdiçar dinheiro. Aí eu fiquei lá. Eu não acho, tá? Pelo que eu já vi do perfil, a Haluka conversando, as calls que ela grava, ela parece o tipo de pessoa totalmente submissa, que alguém fala pra ela, você vai ficar 2 semanas porque eu decidi que sim, eu paguei 2 semanas, você vai ficar 2 semanas. E ela simplesmente baixa a cabeça e aceita. Ela parece esse tipo de pessoa porque, assim, não parece que ela faria isso se ela realmente não quisesse. Pô, pra ela é um absurdo. Ela não tem a menor vontade de ficar lá. Ela tá se sentindo explorada, mas o cara falou que ela vai, então ela vai. Acho meio
meio difícil de acreditar, mano. Tipo, assim, nas conversas que ela mostra, as calls que ela grava e que ela espalha por aí, ela tá lá se impondo contra as pessoas. Inclusive, nesse próprio vídeo, ela vai mostrar uma ligação que ela fez com o Yanni, que ela acabou gravando, em que dá pra ver que ela não simplesmente abaixa a cabeça pro cara e aceita tudo que ele tá falando. Ela bate de frente com ele, ela confronta. Então eles discutem, eles brigam. Ela mesma falou que eles discutiam sobre algumas questões, né? Por exemplo, sobre essa questão do privacy, eles discutiam. Mas algumas coisas ela simplesmente foi aceitando. E agora ela pinta como se o cara tivesse feito tudo contra a vontade dela. Isso eu já não sei se eu acredito muito bem. Pô, ela tava lá em São Paulo, a princípio com tudo pago, com o cara planejando as coisas pra ela, e pelo que o cara descreveu, ela ainda tava, tipo, dando uns rolezinhos, enfim, conhecendo algumas pessoas ali, uns amigos dela. Então eu não sei até que ponto, tipo, pelo menos no começo, ela não decidiu ficar porque tava confortável pra ela ficar naquela situação. Ela também tava ficando com o Yanni no começo, né? Então eles tinham um caso, tinham algum relacionamento. Pode ser que ela também quisesse passar mais tempo com ele naquela altura, onde ainda não tinha virado tudo um grande caos, um grande problema. Pode ser. Uma semana, ele havia me dito que eu teria que ficar um mês, porque ele me disse que eu teria que gravar mais vídeos resposta fora o dossiê, e que se eu voltasse embora antes disso, teria sido tudo em vão. Lembrando que eu tinha levado roupas pra ficar lá por somente 3 dias, e tava muito frio. Então quando as minhas roupas de frio ficavam sujas, muitas vezes eu passava frio. Até porque mesmo pedindo, ele só me levava pra lavar as roupas quando convinha a ele. Enfim, depois de 2 semanas... Isso aqui foi mais ou menos o que ele disse na live dele, né? Acho que aqui ela tá respondendo diretamente, porque ele reclamou que a Haluka ainda pedia pro cara lavar roupa pra ela ou algo do tipo. Então essa aqui é a justificativa dela pra encher o saco dele, pedindo pro cara lavar as roupas dela, levar pra lavanderia, enfim, que seja, porque ela tinha levado poucas roupas. É uma parada que faz sentido. Se realmente ela foi pra lá achando que ia passar só 3 dias, acabou ficando 1 mês, imagino que ela realmente possa ter tido esse problema. Eu não acho que... Eu imagino que, de fato, o Yanni, ele foi estendendo cada vez mais a duração da Haluka lá, porque ele queria pegar ela. A essa altura, com certeza, eles já estavam, né? Acredito que já estavam. Eu não lembro se algum especificou exatamente quando que eles começaram. Ele falou que começou a ter interesse nela depois da gravação do primeiro dossiê. Acho que rapidamente eles começaram a se pegar, né? Então eu imagino que sim, ele quis que ela ficasse mais tempo lá também porque ele tava pensando em tentar ir cada vez mais longe com a Haluka. Só que não me parece que ela tava super desconfortável com toda essa situação, pelo menos inicialmente, como ela dá a entender aqui. Sempre narrando as coisas de uma forma muito unilateral, tipo, cara, eu vou ter que bater nessa tecla, mas é exatamente da mesma forma que ela fez quando ela foi contar a história do Jean. Sempre da perspectiva dela. Não, porque o Jean tava dando em cima de mim, tava falando umas coisas estranhas, metendo uns papos meio loucos, não sei o que. Aí você vai ver, pô, ela tava dando abertura, ela também tava flertando com o cara, ela também tava interessada. Aqui ela tá falando a mesma coisa do Yanni. Só que existe lá uma boa chance de que, se ele tava ficando com ela várias vezes, eu imagino que ela queria também, né? Até porque a acusação dela, aparentemente, é de que ele passou do ponto um dia quando ele tentou ir pros finalmente com a Haluka. Até então, ela não negou que estava ficando com ele consensualmente, né? E pois é, ela fica ainda com essa história de que ela dependia dele pra tudo, porque ela não tinha dinheiro, mas, pô, nesse meio tempo ela foi no cinema com um amigo dela, ela pedia comida no iFood o tempo inteiro, pelo que falaram, né? Ela comprava bebida e pedia iFood. Então, parece que ela tinha algum dinheiro sim, né? Se ela quisesse, ela poderia ter ido embora antes, mas ela acabou concordando em ficar. Bom, vamos lá. Deu tempo do Airbnb e ele disse que eu teria que ficar no quarto dele por um dia, só pra dar um tempo pra ele conseguir um outro quarto pra mim. Eu comecei a achar tudo aquilo muito estranho, mas eu não queria acreditar no que tava acontecendo. Então eu mentia pra mim mesmo, dizendo, tudo bem, é só um dia, depois eu vou ter um quarto pra... A informação crucial que faltou ela passar aqui é... Eles já estavam se pegando nessa altura do campeonato? Porque ela nem fala disso. Ela nem fala. Ela age como se eles não estivessem ficando. Claro que ela não vai falar, porque isso pode comprometer toda essa narrativa, toda essa versão que ela tá querendo passar. Se eles já estavam ficando nessa altura do campeonato, talvez ela não tenha achado tão estranho assim ela ter que ficar no quarto e dormir com o cara mais uma vez, porque eles já estavam dormindo juntos mesmo. Já tinham dormido juntos várias outras vezes. Já era uma coisa normal. Talvez ela estivesse gostando, talvez ela estivesse interessada também. Ela podia não querer passar de determinado limite. Mas, aparentemente, dormir com o cara não era lá um problema tão grande quanto faz parecer nessa versão da história, que, enfatizo, é só o relato dela, não tem nenhuma prova, ela tá simplesmente contando a história da perspectiva dela. De acordo com o Yanni, eles ficaram desde o primeiro dia, ou seja, eles já estavam se pegando há muito tempo aqui. É muito difícil acreditar que eles ficaram se pegando o tempo inteiro desde o primeiro dia, mas que ela não queria, que estava sendo forçada, que estava tudo uma droga, tudo péssimo, que ela mal via a hora de ir embora, mas que ele estava manipulando ela, forçando ela a continuar lá em São Paulo morando com ele. É um papo meio esquisito. E a versão do Yanni é diametralmente oposta, né? Ele fala como se Haluka estivesse parasitando o cara em determinado momento. Tava cobrando ele, enfim, que ele é que teve que expulsar ela no fim das contas.
Aí ela, no fim, fala, você fala como se eu quisesse, como se estivesse maravilhoso pra mim ficar ali no apartamento. Mas desconfio dessa versão de que ela tava odiando desde o princípio, mas acabou sempre aceitando ficar mais e mais e mais. Pois ela saía com a chave do AP do cara, como se fosse dela, tava dando rolê o tempo inteiro. Cara, tava curtindo a vida em São Paulo, pelo que parece, né? Mas aqui ela narra como se estivesse sendo um inferno. Pra mim de novo, eu não vou morrer por causa disso. Só que no dia seguinte, ele havia me dito que ele tinha esquecido de pegar um Airbnb pra mim. E no outro dia, ele disse que tinha esquecido novamente. Até que eu comecei a me irritar, porque eu não tava me sentindo confortável de ficar no mesmo quarto que ele. Então ele começou a dizer que eu tava sendo tóxico. Porque o único motivo de ele estar esquecendo é porque ele tem TDAH e autismo leve. Outra coisa, né? O Yanni fala que Haluka quis algo mais sério com ele, mas que ele não quis. E que esse foi um dos motivos pra ela surtar com ele. É só a versão dele. Ela não desmente isso, ela nem fala sobre isso. Ela age como se ela não tivesse nenhum interesse no cara. Ele tá simplesmente forçando a barra. Só que ela simplesmente não fala sobre o fato de que eles estavam se pegando já nesse momento. Pra parecer que o cara simplesmente estava inventando desculpas pra ficar perto dela, sendo que eles estavam ficando. Mas que não era pra me preocupar porque ele já estava pegando um outro quarto pra mim. Só que passou mais uma semana e ele ainda não tinha pego. Até que chegou um dia que eu tava dormindo e ele começou a passar a mão na minha perna por trás e colocou a mão dentro da minha calça. Ele disse que o fato de eu ser obediente e virgem deixava ele louco porque eu era apertadinho. E eu tirei a mão dele e disse que eu não pretendia perder a virgindade com ele, porque eu não gostava dele. Eu tava totalmente em choque e assimilando o que tava acontecendo na minha cabeça. Porque antes de eu ir pra São Paulo, ele sempre deixava claro quanto ele tinha desprezo por situações de assédio. Então era a última pessoa que eu esperaria que ia me assediar. Porque eu sei como é dolorido. Eu cresci numa casa com 4 mulheres, eu sei como é dolorido. Assim, mais uma vez, ela joga a informação como se do nada o cara tivesse começado a apalpar ela em determinada noite. Mas, segundo o que ele falou, e ela não negou, pelo menos ela nem falou sobre isso até aqui, eles já estavam se pegando, já estavam dormindo junto várias noites. Tá aí... Bom, em algum momento o cara tentou avançar alguns sinais. Talvez tenha sido isso. Se eles estavam ficando periodicamente, dormindo juntos periodicamente, acho plausível que o cara tenha assumido que em algum momento ele poderia tentar um pouco mais pra ver até onde que ela aceitava. Pô, não tem como falar que isso é assédio quando a pessoa já tá ficando com a outra, dormindo com a outra já há semanas, todos os dias dormindo juntos. E aí o cara botou a mão na coxa dela, tá assediando. Cara, se você tá ficando e dormindo com o cara várias noites seguidas, eu acho que faz sentido ele imaginar que ele pode pegar na sua coxa. Ele pode pelo menos tentar. E aí se você não gostar, você vai falar, beleza, nada mais acontece. E pelo que parece, eles realmente não passaram do ponto até onde a Haluka não queria que passasse, né? Então, ele tentou, ela não gostou e pararam por aí. Aí, sei lá, ele tentou de novo mais algumas vezes. Não sei, mas... Cara, enfim, é o relato de um contra o outro, basicamente isso. E o relato da Haluka tá muito incompleto. Ela simplesmente tá negando informações cruciais pra entender se a história, a versão dela faz algum sentido. Se pelo menos metade das coisas que o Yanni disse forem verdade sobre o que os dois fizeram juntos, a história dela parece sem pé nem cabeça. Passar por situações como essa, situações diárias, mulheres passam por recorrentemente. Eu lembro que ele ficava insistindo pra pegar a camiseta. Mas isso aqui também o Yanni só bancando o feminista pra tentar impressionar, né? Tipo, isso aqui também pra mim não quer dizer nada. Tipo, pra mim, isso aqui, na verdade, é muito típico, né? O cara que paga de feminista, eu me importo com as mulheres, porque eu entendo o sofrimento de vocês passam por isso todos os dias, meu Deus, como vocês sofrem com esses machos escrotos, porque ele é diferente, ele é o feminista, ele entende a dor das mulheres. Mas no fim das contas ele tá só querendo pegar ela também. Tá mandando papinho só pra tentar convencer de que ele é um cara diferente e tal. Mas aí chega lá, eles começam a se pegar todas as noites, e ela pergunta se ele quer alguma coisa mais séria. Não, eu sou poligâmico, eu não quero nada sério, só quero pegar mesmo. E aí vai tentando avançar o sinal a cada noite que passa. É o feminista, né? É padrão, mano, padrão clássico. Isso aqui também não me surpreende nem um pouco. Eu falava que não, que era pra ele parar com isso e dormir logo. No dia seguinte, eu disse a ele que eu queria ir embora pra minha cidade. E ele disse que se eu fosse embora eu estaria sendo fraco, porque eu ainda não tinha cumprido com o meu objetivo. Eu pensei, depois de tudo que eu passei eu não posso ir embora ainda, porque eu teria passado por tudo aquilo por nada. Então eu aguentei. Tudo em prol de limpar a minha imagem e ter meu trabalho de volta. Foi aí que eu comecei a ter crise de ansiedade. E a única forma que eu encontrei de lidar com aquilo era bebendo. Porque de alguma forma, quando eu tava bêbado, eu me sentia totalmente anestesiado da situação. E várias vezes eu dormia no salão de festas pra ele não tocar em mim. E os comportamentos dele comigo iam piorando a cada dia, até o ponto de que ele simplesmente chegou perto de mim pelado. Por sorte, eu tenho a prova disso em vídeo. Teve um dia que eu tava testando os filtros do TikTok e ele deitou do meu lado nu. Ele não percebeu que eu tava gravando. E ele deu um tapa na minha bunda. Repare que eu tava vestido e ele não. E eu regalo os olhos espantado quando ele dá um tapa na minha bunda. Assim, isso aqui é curioso por alguns motivos. Primeiro, perceber que a Haluka, ela já tava
premeditando isso aqui, né? Nesse momento, ela já tava pensando em usar essas coisas contra ele, com certeza. Porque ela já tava fingindo que tava gravando pra usar contra o cara. Enfim, ela já sabia que certamente eles tinham esse comportamento, já tinham essa liberdade, que eles já tinham dormido juntos várias vezes. Segundo o Yanni, eles já tinham pensado em fazer algumas coisas outras vezes, eles fizeram preliminares, inclusive. Então o cara já tava à vontade pra ficar pelado com ela. E ela trata como se, meu Deus, do nada o cara chegou pelado. Vocês já tinham ficado? Porque ela não nega tudo isso, né? Ela simplesmente não fala, como se não tivesse acontecido, mas também não nega. E na conversa dos dois, que a gente vai ver depois, a ligação, pelo menos todo o trecho que eles colocaram aqui no vídeo, um fala na cara do outro sobre os acontecimentos, contando a sua versão, e o outro lado simplesmente nega e age como se eles estivessem metendo louco. Então é muito difícil de acreditar 100% na versão da Haluka ou na versão do Yanni. A Bianquinha tá falando aqui no chat. Uma mulher que se incomodasse iria embora, Deus me livre. Se eu não tenho intimidade e o cara faz isso, eu ia continuar dormindo na cama dele. Tipo, não dá pra acreditar nessa história, né? Desse jeito. Porque, realmente, tipo, pô, olha o que o cara tá fazendo. Ele tá simplesmente, do nada, aparecendo pelado na cama dela, dando um tapa na bunda. Mas ela continua lá, continua dormindo com o cara. É porque ela não tem escolha, ela não tem como sair dali. Ela não tem como ir embora, ela não tem... Ela tem dinheiro pra ir dar rolezinho no shopping, pra comprar cachaça todo dia, pra comprar comida, enfim. Mas não pode comprar uma passagem, sabe? Tipo, de quem era a grana pra ir no cinema? Então, tipo, ela não tinha dinheiro nenhum, significava que o Yanni tava realmente bancando tudo pra ela, mas ela falou que ele explorou ela financeiramente. Ele explorou financeiramente bancando tudo pra ela, e ela tava na mão dele porque ele não tinha dinheiro nenhum mesmo, em nenhum momento, pra meter o pé. Tanto que ela só saiu de lá no fim das contas, e acho que ela mesma... Tipo, isso tá em mensagem, né? No fim das contas, ela realmente só saiu do apartamento quando ela foi expulsa pelo cara. Quando ele expulsou ela. Eu acho que se ela tivesse tão incomodada assim, não chegaria ao ponto em que ele acaba expulsando ela, né? Ela teria saído antes disso. Ela teria se expulsado. Acho que o cara não teria nem chegado a considerar que ele tivesse que expulsar. Era só ele parar de manter ela em cárcere privado, como ela tá fazendo parecer que eles estavam aqui. É muito difícil de acreditar que foi desse jeito que ela tá contando. Sempre ficava chocado com isso, porque eu nunca dei autoridade pra ele se comportar daquela forma comigo. Pelo contrário, desde a primeira call que eu fui com ele, eu deixei clara minha repulsa a toque físico. Acho que ele se aproveitava de mim, porque ele sabia que na situação em que eu me encontrava, ninguém acreditaria em mim. Então ele poderia fazer o que quisesse comigo. Você chegou até mesmo a usar os meus cortes da perna. Ou pode ser que simplesmente ele era gado demais e tava tentando pegar ela e não tava nem aí, porque ele só finge que é o feminista que respeita as mulheres, mas na verdade ele não tá nem aí. Ele só quer pegar mesmo. Enfim, vamos voltar pra esse aqui. Por causa deles, sendo que isso é uma mentira. Eu havia me cortado porque eu tava com tanta raiva de você devido aos abusos constantes que eu enfiei a faca na minha perna pra não enfiar em você. Além de todo o assédio constante, o cara vivia na sujeira e me obrigava a viver junto com ele. Ele não lavava a própria louça e não limpava o próprio apartamento já tinham 3 semanas. O lugar fedia. O único conforto que eu tinha era poder ficar no meu PC. E nem isso eu conseguia, porque ele tinha tomado posse do meu PC e ficava jogando Valorant. Cara, isso aqui eu achei bizarro. Isso aqui eu achei... Como assim, mano? Por que ele tava usando o PC dela? O cara não tem um PC? Que droga é? Mano, ele não é um milionário, dono de uma empresa com não sei quantos dinheiros que acabou falindo, precisando pedir dinheiro emprestado pro GNL, mas o cara não tinha um PC? Por que ele precisava usar o PC da Haluka, mano? Por que o cara se apossou do PC dela? Que coisa esquisita. Na verdade, também não é um pouco estranho o fato de que Haluka foi lá pra passar 3 dias e levou o PC dela. Essa história não tá muito mal contada desde o começo. Pensa assim, tá, o cara, ele é dono de uma empresa milionária, falou, ó, eu tenho grana aqui pra te bancar, pra fazer tudo o negócio, você precisa vir pra cá, porque a gente tem câmera 4K e fazer os rolês e tal. Mas seguinte, você precisa trazer o seu microfone e o seu PC, porque a gente não tem. Peraí, como assim vocês não tem? Não, a gente não tem. Pra gravar, pra trabalhar aqui, a gente precisa do seu computador e do seu microfone, mas o resto é com a gente. Não é esquisito, não? Ela levou o computador pra ficar 3 dias lá. Eu só consigo imaginar que ele falou que precisava pra trabalhar. Mas aí não é estranho o cara falando que tem grana que não acaba mais, mas ele precisa do computador dela pra fazer o bagulho? Eu não sei, mano. É realmente muito esquisito isso aqui. Ah, é porque tinha provas no PC? Cara, leva as provas num pendrive, num HD externo, sei lá. Você não precisa levar o computador todo. No Google Drive, cara, assim, eu entendo se não quisessem deixar na nuvem, porque vai que alguém consegue acessar. Mas leva no HD externo, então. Não faz sentido. Simplesmente não faz sentido. Isso aqui é bizarro, tá? Bom, vamos voltar aqui pro vídeo. O dia inteiro. Até que eu cheguei ao meu limite e comecei a jogar tudo na cara dele. E ele me respondia dizendo que eu precisava fazer terapia, porque eu tava sendo tóxico e abusivo com ele. Já que ele tava me ajudando e eu tava sendo ingrato com ele. Ele chegou até mesmo a falar que eu tinha borderline e que eu tava culpando ele por isso. Até me diagnosticando o cara tava. Ele fazia gaslighting comigo o tempo todo, fazendo eu pensar que eu tava ficando louco. Até que eu o questionei dizendo, ué, você não disse nos dossiês que você me daria suporte financeiro, psicológico e emocional? E você me respondeu, esperava o quê? Que eu fosse te bancar? E eu falei, não foi o que eu disse. Eu só achei que você ia fazer o que você disse publicamente pra todo mundo que ia fazer. Mas ao invés disso, você fez tudo o contrário. Foi a partir desse momento que ele começou a cobrar tudo que ele tinha pago até então.
Bom, deixa eu ver o que ele colocou aqui. Você fez tudo o contrário. Foi a partir desse momento que ele começou a cobrar. Que isso, mano? Nossa, ele tava cobrando caro, inclusive, né? Isso aqui parece aquele tipo de história que, assim, é muito difícil de você saber quem é que tá falando a verdade, porque eu imagino que os dois lados podem ter se sentido como eles descreveram, tá? O Yanni pode ter sentido que realmente ele tava bancando tudo pra mina enquanto ela tava sendo folgada, tava simplesmente aproveitando e, enfim, não tava entregando tudo que ele queria. Pode ter sido isso aí também. Pode ter começado a ficar incomodado, porque, mano, tô fazendo tudo pra essa mina e ela, enfim, fica vadiando, não ajuda em nada, só tá dando trabalho. Pode ser. E sei lá, talvez o relacionamento dos dois não tava tão legal mais e ele começou a ficar puto, eles começaram a discutir, enfim, ele começou a se sentir como se ela estivesse sendo ingrata com ele. Porque na cabeça do Yanni, obviamente, ele devia estar ajudando pra caramba, né? Mesmo que ele tenha zoado mais ainda com a Haluka nos dossiês, ele deve ter achado que, pô, tô fazendo de tudo pra ajudar ela. O único que estendeu a mão pra ela nessa treta. E ela me trata assim. E na cabeça da Haluka, também imagino que ela pode ter sentido que, mano, o cara se ofereceu, o cara disse que ia fazer isso, disse que ia me ajudar. Ele disse que estaria me dando suporte emocional, suporte financeiro também, sei lá. E agora ele não tá fazendo isso. Então eu vim pra cá achando que seria de um jeito e tá sendo de outro. Então ela pode ter tido essa percepção. Começou a ficar incomodada com a situação do dia a dia ali mesmo, falando que, sei lá, a casa não estava sendo bem cuidada, que ela estava sendo obrigada a ficar num lugar meio sujo. Por que ela estava tão incomodada e não lavava a louça também? Não sei, mas enfim, né? Ela deve ser muito empoderada e mulheres empoderadas não vão lavar a louça de outra pessoa. Mesmo que esteja sendo hospedada. Mas ei, ele prometeu pra mim que ia fazer isso. Ele se dispôs a fazer tudo isso. Então eu não preciso ajudar em nada mesmo. O cara disse que ia ajudar, então é isso. Bom, vamos prosseguir. Tudo que ele tinha pago até então. No total, eu tinha faturado 17 mil com o Privacy na época. E desses 17 mil, ele pegou 11 mil pra ele, pra pagar tudo que ele tinha pago pra mim até então. No último dia, tivemos uma briga muito feia no WhatsApp. Reparem como ele se contradiz. Por que será que ela usou aspas pra falar tudo que ele tinha pago pra mim até então? Mas ele não tava bancando ela de fato? Ele não tinha pagado nada ali? Tudo bem, ele tinha combinado uma coisa e depois decidiu mudar. Porque aparentemente a relação já tava conturbada entre os dois, eles estavam discutindo, o cara tava se sentindo um trouxa por estar bancando tudo e, enfim, as coisas não estarem saindo conforme ele planejava. Eu acho que, assim, é difícil não imaginar, até por conhecer o perfil do Yanni e da Haluka, que não era uma situação tóxica bilateral. Tipo, era um sendo tóxico com o outro. Bom, é difícil não acreditar que não tava sendo um tóxico com o outro, mano. Eu acho que é isso. Tava sendo um clima tóxico, um ambiente tóxico, porque eles já não estavam mais se aguentando, a situação saiu completamente de controle do que os dois queriam, e aí começaram a rolar, né, as presepadas. Provavelmente foi aí que Haluka começou a se preparar, filmar o Yanni pra usar isso contra ele, começou a armar umas provas pra fazer a versão dela ficar mais realista, ou até pra deixar o Yanni na mão dela. Porque aí, né, ele sabia que tinham coisas que ela poderia usar contra ele. Ela acabou premeditando essa situação, né? Tá claro que em vários momentos ela acabou premeditando. Inclusive, quando foi conversar com ele, gravando a call, já tava pensando em usar. E ele também, né? Depois percebeu que ia dar bosta, tentou também coletar algumas coisas pra defender ele, como a gravação que ele pediu pra Rebecca fazer, da conversa que teve com a Haluka. Por sinal, é estranho essa gravação não ter sido apresentada ainda. E ela tá com um lado interessado, provavelmente, em que a gravação não apareça. Porque a Rebecca conversou com a Haluka, aparentemente, sobre esse caso do assédio, mas a Rebecca não quis passar isso pro Yanni. Então agora, quem tem essa gravação é a Rebecca, que tá no time Haluka, Stott, Jean L e tal. Por que eles não mostraram o que foi dito nessa conversa? Assim, eu penso é que, como não é o Yanni que tem, ainda assim a conversa poderia ser manipulada pra simplesmente eles mostrarem o que fosse interessante pra narrativa deles. Tem muita coisa que não bate, por isso que é tão difícil de acreditar, sabe? Parece que realmente tá todo mundo mentindo, tá todo mundo manipulando pra tentar vender o seu lado da história. E no fim das contas, a realidade é aquela coisa, né? É uma mistura dos dois relatos. Bom, vamos lá. Dizendo que eu exalava bebida alcoólica. E logo em seguida disse que não percebeu que eu tava bêbado no dia que ele tentou tirar minha virgindade de novo. Eu te dizer... Esse aqui é um argumento péssimo que ela utilizou também. Ela tentou vender a ideia de que o cara sabia que ela tava bebendo. Porque alguns dias ela entrava no quarto fedendo a álcool. E aí essa seria a prova de que quando eles foram tentaram partir pros finalmente, ela estaria alcoolizada e ele saberia. Só que uma coisa não comprova a outra. Porque ela pode sim ter chegado alcoolizada alguns dias fedendo a álcool, ele sentiu isso, mas aquela noite pode não ter sido o caso. Pode ser, inclusive, porque talvez ela nem estivesse alcoolizada. E
pra provar o ponto dela, de que ele abusou ela, realmente, ela precisaria provar não só que ela estava alcoolizada no dia, mas que ele sabia também. E esse é o tipo de argumento que ela tá tentando mostrar. Tipo, ó, o cara viu que eu estava alcoolizado e que eu chegava fedendo álcool. Sim, mas foi naquele dia que aconteceu o negócio? Não, não foi. Então isso não é uma prova. Naquele dia ele pode não ter percebido. E talvez ela nem estivesse. Ela simplesmente disse que estava. Então isso aqui simplesmente não é um bom argumento. Respeitei. Desde que eu cheguei aqui no outro quarto, você ficou dormindo na minha cama, ficou pelado no mesmo lugar que eu várias vezes. E por acaso você perguntou se poderia dormir comigo nos primeiros dias? Acho que não, né? Que coisa. Dormir comigo nos primeiros dias, já tava dormindo com ela nos primeiros dias. Isso aqui, ó, essa aqui pra mim é uma mensagem que ela mandou claramente já na intenção de vazar e de expor. Não é uma mensagem que ela mandou pra ele. Isso aqui é uma mensagem já premeditando o caso também. A forma como ela fala é muito autoexplicativa. Parece até roteiro ruim, sabe? Que ela tá falando claramente pro público entender a intenção ali da mensagem. Pra mostrar, olha, eu falei pra ele que ele tava forçando, dormindo comigo sem pedir permissão. Mas ela não tava incomodada até então, né? Até o momento em que eles começaram a discutir, que ele tava pra expulsar ela de lá, aí aquilo começou a ser um problema. E ela começou a trazer esses pontos. Foi aí que ela começou a falar pra ele que ele tinha assediado ela, porque em um determinado momento que eles tentaram fornicar, ela tava alcoolizada, então ele abusou dela, coisa que ele aparentemente não tinha percebido, né? Segundo o relato dele, segundo as coisas que ele mostra pra reforçar, ele não sabia disso, mas é a versão da Haluka. Ela tava respondendo a mensagem que ele disse: quem disse que eu quero seu perdão? Você agiu como moleque do início ao fim, me desrespeitou diversas vezes, tratou tudo isso como uma piada e foi totalmente arrogante. Aí ela respondeu isso aqui falando: e você pediu minha permissão pra dormir comigo nos primeiros dias? Eu acho que não, né? Dá pra ver que é uma mensagem bem forçada, né? Ela mandou isso já pensando em vazar pra corroborar com a versão dela. Só que no fim das contas também é só o relato dela. Não é porque essa mensagem tá no WhatsApp que agora tem mais peso como prova. Coisa. E era lá no outro quarto ainda. Não era nem nesse daqui pra dar desculpa, que tipo, tava na sua casa. Cara, se esse não era o intuito, então por que no vídeo do dossiê toda hora você ficava se autopromovendo? A única conclusão que eu cheguei aqui sobre você é que você é um narcisista do caralho. E mano, você não tem empatia pelas pessoas, velho. Você não tá nem aí, cara. Tu simplesmente não liga. E isso ficou muito óbvio porque eu achava que o problema era comigo, mas quando eu vi que o Jean chegou aqui todo fudido depois de ter tentado suicídio, e a primeira coisa que você fez foi tentar forçar o cara a fazer dancinha na frente da câmera pro TikTok. Puta que pariu, velho. Pensa um pouco nas pessoas, mano. Não, você não me entende porque primeiramente você nem consegue... Bom, ela não desmentiu o fato de que estaria flertando com o Jean enquanto ele também estava debilitado, né? Dando abertura pra ele, que foi uma coisa que o Yanni disse. Então aqui parece que os dois estão usando fatos que eles viram. Assim, são duas pessoas nojentas, né? Então eles ficaram um mês interagindo juntos, lá morando juntos, eles viram alguns podres uns dos outros. Só que não era um problema, enquanto eles estavam se relacionando, ficando e tudo estava bem. No momento em que a situação toda foi pra casa do chapéu, aí eles começaram a jogar na cara um do outro coisas escrotas que eles fizeram. O Yanni fala: ah, mas você tava lá dando abertura pro Jean e gravando a call, tentando manipular as coisas de novo. E ela fala: pô, o Jean mal chegou aqui, você já tava fazendo ele gravar dancinha, sendo que ele tava todo ferrado da cabeça, você não pensa nos outros. Sabe, é o sujo falando do mal lavado. E não tem como levar muito em consideração. Tipo, ela tá chamando ele de narcisista. Pô, acho que é mesmo. Acho que ele é narcisista. Assim como ela também é. Enfim, vamos ver. Consegue me ver como o Haluka, você me vê como a Júlia. Isso ficou muito claro pra mim desde o começo, do modo que você me trata. Por que será, né? Ele via como Júlia, não como Haluka. Porque era a mina que ele tava querendo pegar desde o começo, pô. E ela sabia disso, sabia muito bem, e ficou lá, sei lá, um mês ficando com o cara, dormindo com ele. Mas só no final, quando eles estavam brigando, é que realmente passou a ser um problema. Porque, vamos lá, se fosse um problema tão grande, o fato de que o cara forçou a barra pra dormir com ela nos primeiros dias, por que ela teria ficado com o cara no final das contas? E continuado ficando? E várias vezes? E continuou dormindo com ele? Continuou... Não faz sentido. É uma historinha muito difícil de comprar. Especialmente porque a gente já viu a Haluka fazendo isso várias vezes com os outros caras também, velho. Não tem como disfarçar, tá ligado? É muito óbvio. O modo que tu se comporta comigo, tá ligado? Tipo, desde o começo. Invadindo a minha privacidade, deitando na minha cama, tá ligado? E até então tava tudo de boa e ela tava ficando com esse cara. E essa é a parada que a gente fala, tipo, que de repente, uma parada que é consensual, era consensual lá no começo, lá atrás, quando a mina fica pé da vida com o cara, ou ela se arrepende de ter ficado com o cara, aí tudo vira um problema, tudo vira um caos. Se ela tava achando ele invasivo, ele inconveniente, invadindo a privacidade dela, forçando a barra pra dormir com ela, sabe, tava prendendo ela num lugar tão caótico, ela não teria ficado com esse cara várias e várias vezes e dormido com ele várias e várias vezes. Isso não faz sentido. É óbvio que ela deu abertura, é óbvio que ela tava correspondendo em alguma medida, ela nem desmente
essas coisas que ele falou. Embora eu acho que ela, em algum momento, deve acabar falando, não, é mentira isso aí, que eu quis ficar com ele, eu quis algo mais sério e tal. Mas vai ser a palavra dela contra dele. Então, tipo, eu acho que os dois estavam meio que ali na putaria, tentando aproveitar, sabe? É um manipulando o outro, um usando o outro. E a partir do momento em que eles cansaram, que eles se desentenderam, porque eram duas pessoas tóxicas, eles decidiram usar todas as merdas que eles viram os dois fazendo ali enquanto estavam convivendo pra atacar a reputação e virar o jogo. E agora, o Yanni usa o fato de que a gente já viu a Haluka sendo manipuladora e acusando outros caras de assédio falsamente pra mostrar que, mano, eu sou só mais uma das vítimas da Haluka. E a Haluka tenta usar o fato de que todo mundo viu que o Yanni é sim um cara que finge ser o defensor das minorias, mas na verdade tá só querendo se aproveitar e ver as mulheres como objetos mesmo. Usa isso pra reforçar a ideia de que ela foi assediada por esse cara. Porque os dois têm motivos pra atacar a reputação do outro, né? Tipo, usar a falta de credibilidade que o outro lado tem pra reforçar o seu lado. Mas eu acho que eram os dois se manipulando e se usando o tempo inteiro, até que ficou insustentável e aí jogaram a merda toda no ventilador. É tudo muito estranho sobre você, Yanni. Obrigada pela parte que me toca, senhor adolescente de 28 anos. Eu preciso de ajuda, assim, né? Com certeza. Cara, pelo menos, assim, antes de você tentar ajudar as pessoas e criticar as pessoas e apontar o dedo na cara das pessoas, que é o que eu mais tenho visto você fazer nos últimos dias, você tá pelo menos arrumar sua casa, tá? Porque normalmente é isso que adultos fazem. E não ficam jogando... Eu acho muito zoado também isso aqui. Tipo, ela realmente ficou tentando pegar essas coisas pra atacar o cara. Porque você não arruma a sua casa, não sei o quê. Bom, ela tava morando lá junto por um mês. E ela não só não tava ajudando também a arrumar a casa em que ela estava morando, porque, sei lá, ela entendeu que era obrigação do cara fazer tudo pra ela, como ela ainda tava indo vomitar no lixo de um andar aleatório, sabe? Então, são dois porcos, sabe? É o que eu tô falando, mas era tóxico em tudo. É literalmente, nesse caso, o sujo falando do mal lavado. E de fato, o Yanni fica apelando pra isso, tipo, você precisa se tratar, você precisa de ajuda, você precisa de psiquiatra, psicólogo. E olha, as pessoas que estavam convivendo com ele de fato precisavam. Por mais que seja bizarro tratar todo mundo dessa forma, eu não acho que ele tá muito errado em falar que a Haluka precisa, que o Jean precisa. Essas pessoas realmente parece que precisam mesmo. Agora, ele também não tá limpo nessa história, né? Ele também precisa. Não sei se não vai, porque ele tem medicação, né? Parece que o remédio que ele deu pra Haluka era pro tratamento dele. Então, sei lá, ele deve se tratar. Enfim, ninguém tá puro, né? Ninguém tá puro. Valorant a tarde inteira quando a casa tá um lixo. Você entende a situação? Tudo aqui foi sem preparo nenhum. 3 dias. 3 dias era o tempo que era pra eu ficar aqui. Eu trouxe roupa pra 3 dias. Sem planejamento nenhum. Chegou aqui, eu fiquei no quarto lá que você tinha preparado pra mim. Eu fiz o que tinha que fazer, aí você disse que eu precisava ficar mais tempo. Acabou o tempo do quarto, eu fui obrigada a vir pro seu quarto pra tentar arrumar um outro quarto nesse meio tempo. Quando na real, já tinha passado dos 3 dias, né? Já era uma semana e pouco, mais ou menos. Umas 2 semanas. E você tem a capacidade de virar pra mim e falar: eu não quero mais você na minha casa, vai voltar pra Mogi agora. Como se eu estivesse te implorando pra ficar na sua casa, como se eu quisesse estar aqui. Mas se não queria, por que o cara teve que falar pra não ficar mais? Não dá pra acreditar. Assim, aqui, ela tá mandando esse papinho pra internet, mano. Ela não tá falando isso pra ele. Ela tá falando isso já pensando em mostrar todas essas mensagens. É o que eu falei, tipo, tá muito na cara. Tá muito na cara. É só pra sustentar a narrativa, pra falar, tá vendo que tudo isso que eu tô falando pra vocês aqui agora, eu falei pra ele também? Essa é a prova? Assim, vindo da Haluka, onde a gente já sabe que tudo isso aqui foi premeditado, pra mim ela só tá tentando reforçar o ponto, batendo na mesma tecla, tentando passar mais credibilidade, mas não quer dizer nada. Enfim. Escutando, tu tá lendo o que você tá escrevendo, cara? Você percebeu que toda vez que a gente discordou em alguma coisa, você aumentou a voz comigo? Desde o começo? Claro que nos últimos dias tava piorando bastante. Mas você já percebeu isso? E tu já percebeu que você é o cara mais velho? Isso aqui, bom, o Yanni parece bem estourado mesmo, então... Aqui, você tem 28 anos? E tu não tá agindo dessa forma desde... Aliás, ele não só parece estourado, como ele parece aquele cara que fica tentando se impor e, sabe, na base da intimidação. É tão engraçado, né, mano? O cara quer ser o feminista desconstruído, mas ele é o hétero top, o macho escroto, cuspido e escarrado. A minha mãe confiou em você. Ela deixou eu vir aqui exatamente porque ela achou que eu sei que ela pulou alguns áudios, mas, tipo, isso aí também pode ser só porque não precisava mostrar alguns, talvez não tivesse necessidade. Claro, óbvio que tem muita coisa aqui que pode estar fora de contexto também. Óbvio que ela pode provavelmente ter gravado isso aqui já pensando em expor. Então, por isso que são muitas coisas que a gente pode ficar questionando, né? Você ia cuidar de mim enquanto eu estivesse aqui.
Só que você não fez isso, cara. Depois disso, ele veio pessoalmente bater boca comigo. E como sempre, ele aumentou a voz de novo. Só que nesse dia ele tava mais transtornado que o normal. E eu fiquei quieto, porque eu fiquei com medo de ele me agredir fisicamente. Então a única coisa que eu disse foi que eu só queria ir embora. E finalmente ele me levou embora. E ele me disse pra eu não contar pra ninguém sobre a nossa briga e todo o ocorrido. Porém, logo quando ele voltou pra São Paulo, ele foi direto falar com a Rebeca e o Jean, dizendo que eu acusei ele de assédio. Quando na verdade, eu tinha seduzido ele e eu queria perder a virgindade com ele. Mas ele não quis. Por sorte, essas alturas a Rebeca já... A informação que ele contou não foi essa, né? Não, pelo menos ele não falou isso que ela não quis. O que ele falou, pode ser que ele tenha dito isso realmente pra essas pessoas, mas o que ele falou na live foi simplesmente que eles consideraram, tentaram, acho que mais de uma vez fazer, mas acabou não rolando. Chegou num momento que parou. E eu imagino que pode ter sido sim a Haluka que pensou em fazer, depois voltou atrás naquele momento, acabou não fazendo. Mas sei lá, é muito estranho essa história. Tipo, sim, se ele também pensando que se ele fosse só um abusador que tava se aproveitando totalmente da fragilidade dela, esperou o momento em que ela estava alcoolizada pra finalmente tirar a virgindade dela, por que não rolou exatamente? Se ela tava alcoolizada ao ponto de estar totalmente vulnerável, à mercê dele, ele tem que ter parado porque ele quis, então. Porque ela não estava em condição de resistir. Por que não aconteceu? Qual é a explicação para dizer que não aconteceu? Ele tentou, ele pensou em fazer, mas acabou que não fizeram. É tudo muito estranho nessa história. Sei lá. Eu tava ciente da situação. Foi aí que eu comecei a me empenhar em conseguir as provas do ocorrido. Eu engoli a seco meu orgulho e comecei a agir com ele como se nada tivesse acontecido. Como se eu gostasse dele e tivesse tudo de boa. Tudo pra conseguir chamar ele pro Macau pra jogar o verde e conseguir as provas que eu precisava. A propósito, ele disse que teve que criar um personagem odiável pra internet, né? Isso é mentira. Eu tava do lado dele... Isso é óbvio. Isso aqui ela não precisava nem falar, né? Isso aqui é o mesmo papinho do Felipe Neto falando que o cara do Não Faz Sentido era um personagem, porra. Aí não tem como acreditar nisso. O tempo todo em tempo real. E ele só tava sendo ele mesmo, arrogante e snob. Ele dizia pra mim que ele não tinha conseguido monetizar os vídeos do dossiê Haluka que ele postou no canal dele. Mas se ele tivesse conseguido, ele iria enviar o dinheiro todo pra mim, já que ele tava usando o meu nome pra fazer isso, então nada mais justo. Mas ele mentiu. Ele não só conseguiu monetizar, como pegou todo o dinheiro pra si e continuou usando o meu nome, mesmo nem participando do terceiro e quarto dossiê. Ele continuava usando o meu nome pra fazer merda e falsas acusações. E em relação ao meu antigo advogado João de Senzi, ele não tem prova nenhuma contra ele. Ele acusou falsamente o meu ex-advogado. Vamos falar a verdade, que ao mesmo tempo em que a Haluka se ferrou por ter confiado no Yanni, o Yanni também se ferrou por ter tentado gadar a Haluka e por ter comprado a briga dela. Porque se ele tivesse ficado quieto no canto dele, ele tava muito melhor agora. Então, assim, foi ruim pros dois. Os dois concordaram com isso e foi ruim pros dois. A culpa pode ser até mais de um do que de outro, mas os dois são culpados por ter afundado as suas próprias carreiras. Os dois fizeram merda. A Haluka fez merda no começo e o Yanni fez merda tentando corrigir a sujeira dela, porque, sei lá, é um gado idiota, acreditou na outra mina. Enfim, foi enrolado e manipulado por algumas garotas, acabou gadando e se ferrou nessa história. Foi horrível pra todo mundo, mano. Ele acabou com a própria carreira também. Pelo jeito, mano, o cara tava precisando pedir dinheiro emprestado. Ele era o dono de uma empresa milionária e terminou tendo que pedir dinheiro emprestado, com a reputação no lixo, com todo mundo tratando o cara como se fosse uma piada. Assim como Haluka, porque os dois fizeram muita merda nessa história. E os dois estavam tentando ali no final só se agarrar ao que ainda tinha sobrado pra, pô, não ficar tão ferrado no fim, né? Não, é uma jogada de mestre mesmo, hein? Que jogada de mestre. Como sabotar a própria equipe. Tipo, os caras trabalharam muito bem pra destruir as suas reputações. Advogado de pedófilo, usando o meu nome. Mesmo falando pra ele não fazer isso, ele não me escutava e fazia... Isso aqui é um pouco bizarro, ela tá defendendo o Senzi. Eu não sei se é porque agora ela tá do lado do, sei lá, do Stott e companhia. Porque até então, pelo que eu sabia, a Haluka era que tinha coisas contra o Senzi, planejava usar contra o Senzi, e o Senzi, inclusive... A Bianquinha, se ainda estiver aqui, ela é cliente do Senzi, né? Então talvez ela saiba de algumas coisas sobre isso. Porque achei engraçado, nessa altura do campeonato, a Haluka pegar essas informações pra meio que proteger o Senzi, falando que o Yanni tava pretendendo usar essas coisas contra ele. Sendo que aparentemente ele tava pretendendo usar coisas que a Haluka pretendia usar contra o Senzi inicialmente. E agora jogou tudo na conta do cara. A Bianquinha tá confirmando que a Haluka tava ameaçando o Senzi inicialmente. Tinha algumas coisas que ela queria usar contra ele. Aí agora, ela tá falando que o Yanni tava querendo fazer isso. Usando coisas pra ameaçar o cara. Coisas que, pelo jeito, ele conseguiu com ela. São informações que ela passou pra ele. E que agora ele tava querendo usar contra o cara. Então, tipo, meu Deus do céu, mano. Tipo, que confusão que eles estão fazendo aqui.
E assim, todo esse depoimento da Haluka, cheio de inconsistências, de coisas esquisitas, pra mim depõe muito contra o vídeo do Stott, porque eles falam várias vezes que o Yanni não tá nem aí se a informação é verdadeira ou não, ele não vai atrás de confirmar cada detalhe, o que ele quer é simplesmente usar essas informações pra atacar a reputação da outra pessoa, pra atingir, pra descredibilizar. Cara, o que esse vídeo tá fazendo meio que é isso também, sabe? Tem relatos de muitas pessoas que não tem lá muita credibilidade e muita coisa é só relato, sem apresentar prova, então parece que eles não estão tão interessados assim em saber se tudo que Haluka tá falando aqui, por exemplo, é verdade, 100% verdade. E eu duvido que o Stott confie cegamente na Haluka. Acho muito difícil que ele, coloque a mão do fogo dele por tudo que a Haluka tá falando aqui. Mas mesmo assim decidiu colocar no vídeo. Por quê? Porque é bom pra ele atacar o Yanni com todas essas coisas que ela tá falando agora. Então, tipo, agora a Haluka acabou sendo conveniente pra reforçar o lado dele. Mas eu duvido que tudo que tenha nesse vídeo seja verdade. Eu não acho que o Yanni seja santo. Longe disso. Mas eu acho que eles também não estão preocupados se só estão passando verdades sobre o cara, porque o importante é terminar de destruir a reputação dele. Enfim, vamos seguir. Foda-se. E eu joguei o verde pra ele em cal sobre a monetização, já sabendo quantos que ele tinha ganhado, só pra saber o que ele ia falar. Cara, uma coisa que eu achei um absurdo é que, tipo assim, todo mundo ficou em cima de tu por causa da parada do ele tá fazendo isso pra ganhar dinheiro, não sei o que tem, sendo que tu nem ganhou nada com a AdSense, tá ligado? Não, velho. Se eu não me engano, você Nossa, eu tô milionário. Você tava tentando coisar lá o negócio da AdSense e não funfava, né? Achei que ele já era milionário. Enfim, cara, é tão óbvio que ela tá tentando fazer isso. A manipulação da Haluka é tão óbvia e os caras caem, né, mano? Meu Deus, os caras pedem pra ser enrolado pela mina. Não, eu não ganhei nada de AdSense. Eu ganhei, pra falar que eu não ganhei nada, eu ganhei $60 de AdSense. 60 dólares? Literalmente, $60 foi o que eu ganhei de AdSense. Caraca, $60. A questão é que ele mandou o print pra uma pessoa do AdSense dele. E essa pessoa enviou pra mim. E essa foi a quantidade que ele ganhou de verdade. Ele me disse... Como é que é aqui? Deixa eu ver. Print pra uma pessoa do AdSense dele. E essa pessoa enviou pra mim. E essa foi a... $222. Tá. Então ele ganhou 200. Ele falou que ganhou 60 e ganhou 200. Pode ser que ele tenha ganhado mais depois, né? Eu não sei quando que foi essa conversa que eles tiveram no Discord, mas pode ser que até o final de julho ele tenha ganhado mais também. Pode ser. É só uma possibilidade. Pode ser que ele tenha mentido. Acho bem possível que ele tenha mentido, porque, sei lá, o cara já tava sem grana nenhuma e tentou pegar qualquer troquinho que entrasse ali pro cara, tipo, pelo amor de Deus, tô precisando pra pagar minhas contas, acabou tendo que pedir 5 mil emprestado pro Jean L, tava passando necessidade, enfim, sei lá. Quantidade que ele ganhou de verdade. Ele me disse também que o Cor foi perguntar pra ele se teve alguma coisa entre a gente, e ele disse que teve e foi consensual, sendo que ele sabe que isso não é verdade. Você começou a espalhar pra Deus e o mundo que a gente teve algo consentido, porque você tava com medo das pessoas saber uma outra versão da história, né? Eu te disse que se for pra ficar falando dessa situação, que ou você conte o que realmente aconteceu, ou não fale nada. Aí ela falou que, deu a entender que você assediou ele, que não sei o que não sei o que lá. Eu falei, bom, isso não aconteceu. Nunca houve assédio da minha parte. Pelo contrário. Tipo assim, se você for espalhar pros outros sobre isso, então pelo menos fala as verdades. Se não for pra falar como eu me sinto, como você se sente profundamente, então não fala nada, não é pra falar nada sobre isso. Essa postura dela aqui pra mim, ela tá tentando muito, porque... O que acontece? Era a Haluka que tava gravando a call. Essa call aqui, que é a que vai colocar lá no final, dá pra ver claramente que, mais uma vez, ela tá falando já pensando em soltar isso. Então aqui, mano, olha a forma como ela responde. O cara fala, estavam espalhando por aí que eu tinha te assediado, sendo que eu não assediei. Eu falei, mano, tipo, não, nunca assediei nada. Tudo que a gente fez foi consensual. Aí a resposta dela foi, consensual? Você abusou de mim. Como assim consensual? Você sabia que eu não queria nada. Não, ela fala, se você for contar essa história, conta a verdade. Conta o que a gente realmente sentia, o que você sentia, o que eu sentia. Peraí, então ela tá falando que ele deveria contar... Não, eu fiquei com ela e ela não queria mesmo. E ela tá pedindo encarecidamente pro cara contar dessa forma. Mano... Assim, é muito difícil. Tá na cara que ela tava só tentando, novamente, montar a conversa de um jeito que ela pudesse usar pra falar, olha, aqui você pode ver que ele admitiu que foi abuso, que ele sabia que eu não queria, ou pelo menos mostrar a parte dela, né? Mostrar, eu falei na cara dele que eu não queria também. Só que é o jeito que ela fala. Sério, a mina que foi assediada, que foi abusada, ia falar desse jeito. Não, se você for contar sobre o abuso que você cometeu contra mim, fala a verdade pras pessoas. Fala sobre como eu me sentia em relação àquilo também. Ela quer que o abusador conte que ela tava desconfortável com a situação. Quando for contar pra alguém, compartilhar com alguém. Isso parece fazer algum sentido? É assim que ela tá conversando com o abusador dela. Ela quer... Sério, isso parece fazer sentido? Bom. Isso, absolutamente nada. Eu me senti muito ofendido, Haluka. Não, você sabe como eu me sinto. Você sabe como que foi a nossa discussão. Você sabe que foi um negócio pesadíssimo pra mim. Você sabe que eu me senti mal com o negócio, tá ligado? Mas você se sentiu mal por minha causa, Haluka? Sim, várias vezes. Por minha causa? Eu falei isso na sua cara. Eu falei na sua cara isso.
Eu deixei claro. Como deixou claro? Deixei claro a parada lá do dia que... Pra mim aqui, ela tá metendo louco. Ela tá metendo louco. Ela tá tipo... Não, a gente já falou sobre isso. Eu falei pra você. Eu falei... E ele tipo... O quê? Você deixou claro? Na minha cara? O quê? Eu acredito muito mais na confusão dele aqui. Pelo menos nesse trecho da conversa, tá? Parece muito mais que ele tá, tipo, tentando... Mano, sério? Do que ela falando a real. Porque ela sabia que tava gravando. E pra mim, é óbvio que ela já tava pensando em usar isso. E ela tava, de novo, tentando manipular a conversa pra arrancar a informação e usar isso como prova. Não, eu falei pra você que eu tava desconfortável, que eu fiquei mal por sua causa. Deixei claro. O cara, deixou claro? Como? Quando? O quê? Eu não compro isso aqui não, mano. Pra mim isso aqui não é prova. E pra mim isso aqui tá fedendo a tentativa de manipulação por parte dela. Tipo, tu queria transar comigo lá, eu falei pra você que eu não pretendia perder a virgindade contigo. Aí no outro dia você continuou, tá ligado? Tentando. Tipo, eu deixei claro, não, mas, me respeitou várias vezes até explodir, que eu fui aguentando aos poucos, depois eu explodi. Eu falei, eu nunca tive intenção de perder a virgindade contigo, eu falei pra você. Eu falei, cara. Bom, tudo bem. A questão, tipo assim, como eu falei, em questão disso... Eu me sinto de uma forma, você sente outra. E aí ele teve a cara de pau de falar pra mim... Tem mais momentos em que, no final, eles vão colocar o resto dessa conversa. Ele fala que ela pediu camisinha pra ele no primeiro momento. E aí ela fala que ele tá metendo louco. Cara, não dá pra saber. Simplesmente não dá pra saber. Porque os dois estão alegando naquela conversa o seu lado da história. Ela não tá agindo, ao meu ver, como uma pessoa que foi abusada pelo cara e que tá confrontando o seu abusador. Ela tá falando, mano, você entendeu que, tipo... Eu não tava confortável com aquilo. Eu falei pra você que eu não queria perder a virgindade e você continuou insistindo. E ela não perdeu. Tipo, ele insistiu mais um pouco. Foi chato, foi inconveniente, talvez. Mas ela tá falando com ele até tranquila. E no final das contas, ele realmente não fez, né? Não foi pros finalmente. E aqui ela não fala sobre estar alcoolizada. Pelo menos naquela conversa ali, ela não fala sobre isso, né? Que quando aconteceu e eles discutiram feio, ela tava. Não lembro se ela fala naquele resto da conversa que tem lá pro final. Mas, pelo menos nesse trecho, não fala sobre isso. Fala simplesmente que ela se sentiu mal, porque ela falou que não queria perder a virgindade com ele, e ele tentou, né? Uns 3 dias, pelo jeito. Tentou fazer e acabou que não aconteceu. Não achei muito convincente. Só sentiu atração por mim no dia da gravação dos dossiês, que era um dia que eu tava totalmente abalada e chorando. Eu fui sincero quando eu falei, tipo, eu nunca tinha tido nenhuma segunda intenção com você. Até o dia que a gente gravou o dossiê. Que foi a hora que a gente voltou pro quarto e tipo... Pra mim, isso aqui é pura conversa dele, mas não tem como acreditar nisso de jeito nenhum. Que naquele momento do dossiê que ele se sentiu atraído por ela. Que antes disso ele não tinha nunca nem considerado isso. E ele ainda vai dar desculpinha porque, tipo... Não, é porque você mostrou força. Parece muito o papo do feminista, tipo... Eu vou elogiar uma característica empoderada sua. Porque você mostrou que você é uma mulher forte, guerreira, batalhadora... É o feminista tentando lançar o papinho dele, né, mano? Pra ver se cola. Mas não dá. Pra mim isso aqui, tipo... Foi na gravação do dossiê que ele ficou afim. Duvido, mas duvido com todas as forças. Como você conseguiu sentir atraído por mim, velho? Eu fiquei chorando o tempo inteiro. Você falou que sentiu atraído por causa que você viu força, né? Por causa da segunda mano, e tal. Mas, caralho, eu ficava chorando o tempo todo, filho. Como que você conseguiu sentir atraído? Mas você tava... Porque você tava sendo forte. Você tava segurando o choro, mano. Eu vi. Ah, o cara poligâmico... O poligâmico que curte uma orgiazinha, ele sente atração pela força da mulher. Não acredito. Não acredito. É a força que deixa ele de pau duro. Deve ser sim. Eu tô chorando várias vezes. Falar que sentiu atração por uma pessoa naquele estado é no mínimo sádico. Antes de eu ir pra São Paulo... O pior é que ainda tem isso, mano. Se realmente é verdade, o cara sentir tesão porque tá vendo uma mina chorando, agoniada, porque tá sendo cancelada e tá falando de casos bizarros... Se aquilo é o que deixa ele interessado, assim, aí é mais preocupante. Eu duvido, porque eu não acho normal isso mesmo. Não é normal. Eu acho que é até melhor se ele admitisse que ele... Não, ele já tava com tesão nela desde antes. Já tava pensando nisso, já tinha imaginado a situação. Chegou lá, ele simplesmente... Opa, hoje tem. Eu até prefiro isso, porque ele vai mostrar que simplesmente é um taradão normal que tava pensando em pegar a mina e é isso aí. Agora, se ele sentiu tesão na menina chorando porque tava falando do cancelamento dela, aí, cara, eu acho pior ainda, mais preocupante. Não consigo acreditar nesse papo. Dia como alguém conseguia sentir atração por mim. Porque ele disse que eu tinha corpo de criança. Mas pessoalmente a situação foi bem diferente. Eu questionei sobre isso. Você tinha falado. Lembra que você falou, tipo, você não entendia por que os caras gostavam de mim porque meu corpo parecia de criança? Lembra que você falou numa cara? Não, eu lembro de eu ter falado que você tinha os seus vídeos tinham um jeito de criança. A maneira como você se portava na internet tinha jeito de infantil. Isso não, você falou do meu visual, do meu corpo mesmo. Você falou da minha aparência, não lembra não? Foi na cal que você tava escrevendo o roteiro ainda. Você tá falando sério que eu falei isso? Juro pra tu. Aí ela falou, tipo...
A prova dela é mostrar um trecho onde ela coloca uma palavra na boca dele. E vocês percebem que essa é a manipulação clássica dela. Ela fez isso com todos os cortes que ela foi tentar mostrar. A mesma coisa que nem ela fez com o Stalker lá no começo. Ah, porque você fez isso. O que você tava fazendo era isso aqui. Você tava stalkeando, tal. Ela vai forçando até o cara falar: acho que um pouco foi isso aí, não sei. Ela tá fazendo a mesma coisa aqui, mano. Tipo... Não acredito que alguém vê isso aqui e cai e não percebe que ela tá claramente forçando uma narrativa aqui, tentando manipular a conversa pra jogar totalmente pra direção que ela quer. Pode ser que ela esteja falando a verdade, mas pode ser que não também. Por isso aqui, eu não consigo acreditar que o que ele falou foi exatamente isso. Pode tanto ter sido isso quanto ele falou, não, eu falei que você tinha um jeito meio infantil e que eu não entendia. Não dá pra saber, é uma palavra contra outra. Aí eu fiquei, até surpresa, porque eu achei, assim, que você me vê como uma criança, tá ligado? E aí eu comecei a jogar o verde pra ele na cal, então de zoeira, pra ele confirmar tudo que eu falei. E como eu sei que ela tá tentando manipular o cara, a reação dele, de tipo, mano, eu falei isso, parece muito mais legítima que a dela, que é claramente armada, montada. Mas enfim, pode ser, qualquer uma das duas coisas pode ser verdade, não dá pra bater o martelo sobre nada. Mas, eu tô tentando ajustar meu horário também, que agora tá mais fácil não ter ninguém roçando minha bunda, pô. É capaz, não tem minha bunda de manhã. Eu também consegui fazer ele admitir que levantava a voz comigo quando a gente brigava. A gente discutiu, a gente bateu boca, eu levantei a voz com você. Cara, independente de qualquer coisa, cara, eu nunca vou tentar fazer um mal contra você. Eu nunca vou. Se alguém tentar te atacar, eu não vou ser a pessoa que vai estar lá dando apoio e falar assim, o Haluka é realmente um filho da puta do cara. Não, eu não vou fazer isso. Nessa parte eu comecei a tocar no assunto de ele ter falado mal de mim, mesmo já sabendo de tudo que ele tinha falado. Só pra ver qual seria a reação dele. Olha. Entendeu? Então isso é uma coisa que eu quero que você tenha em mente. Não descobrir pra outra pessoa, você jura de pé junto. Você nunca falou. Bom, ela tá admitindo que ela tá manipulando toda a conversa, né? Que tudo isso aqui ela tava montando pra tentar fazer ele se enrolar com as palavras e admitir o que ela queria que ele admitisse, né? Essas são as provas que ela conseguiu com o cara. Sei lá. Pra ninguém. Juro por Deus, Rolão. Pra ninguém. Juro por Deus. Não falei mal de você pra ninguém, Rolão. Ninguém? Pra ninguém. Pra ninguém. E aí ele começou a falar o que disse pro Cor. Os dois estavam exaustos e rolou, mano. E rolou. A cara de pau do cara é tanta que ele justificou o assédio dizendo que eu sou carismático e tenho papo. Ele é carismático, é isso. É carismático. O cara tem papo, e aí? É isso. Eu tava literalmente dormindo, animal. Você é tão inteligente que você mesmo se entregou quando colocou a print na sua live, onde prova que você sabia que eu tava... Bom, ali também não quer dizer nada. Eu não tenho papo, eu tava literalmente dormindo. Ué, ele não precisa estar falando exatamente daquele momento. É curioso, porque ela negou o fato de que tem papo, falando que naquele momento ela tava dormindo. Mas ele podia estar falando sobre as outras conversas que eles tiveram. Ou seja, dá a entender que ele falou na cara dela que ela tava flertando com ele. O que é ter papo? Deixou ele interessado porque tinha papo. Ela tava flertando, né? Tava sendo interessante. E ela não negou isso. Ela só falou, não, que papo se eu tava dormindo? Tá tudo picotado. Vem uma explicação dela com um trecho de conversa pra tentar provar o que ela tá falando. A gente não tem o contexto e mesmo assim parece estranho. Parece suspeito. Difícil de comprar essa versão que ela tá entregando. Bêbado. Você entra exalando bebida no quarto. Você chegou bêbado e não falou nada. Você é um covarde manipulador. Eu não falei nada? Ué, você não tinha dito que eu tava exalando a bebida alcoólica? Ele falou isso sobre outras oportunidades, né? Foi o que deu a entender. Que ele falou que entrava fedendo a bebida alcoólica no quarto em outros momentos. E aí ela pegou pra mostrar como se tivesse sido naquela mesma noite que aconteceu. Então aqui, de novo, ela tá manipulando a situação. Até porque eles conversam sobre isso. Eles falam sobre isso. Ela fala pra ele, mas você não fala que eu chegava fedendo a bebida? Aí ele fala, mas aquele dia não. Então, novamente, manipulação, no fim das contas, não é uma prova definitiva. Você entra exalando bebida no quarto. E eu que sou covarde manipulador? Inclusive, eu já fiz o boletim de ocorrência e abri uma ordem de restrição contra você. Como eu posso ajudar? Como que eu faço pra fazer uma denúncia de assédio? Ela pode fazer denúncia Isso também não prova nada. Ela pode fazer BO mentindo. Pra fazer o BO ela não precisa de nada. Ela simplesmente vai lá e faz o boletim de ocorrência. O que tá acontecendo? Como se não bastasse, após pegar a minha imagem na internet, que já tava manchada e piorar 1000 vezes mais, ele ainda fala como se eu fosse a pessoa que mais se deu bem nessa história. Sem contar que, assim, você percebe que é uma pessoa que foi vítima pra caramba na forma que ela fala até, né? Tipo, oi, com licença, como eu faço pra fazer um boletim de ocorrência contra assédio? Cara, é visivelmente uma pessoa que foi violentada ali falando, né? Eu não consigo acreditar. Eu não consigo. Tipo, o jeito de falar não passa... Meu Deus. Se tem uma pessoa que se deu bem nessa história, que saiu, tipo, assim, praticamente ileso, foi o Haluka. Ileso? A galera continua dando hate em mim, velho. Por quê? Os caras me chamam de Júlia na rua, mano. Se por ileso, você quer dizer que deram até palestra em escolas, dizendo que eu tenho traços de sociopatia pelo personagem que você criou de mim? Se por ileso, você quer dizer traumatizado por ter sido assediado sexualmente e explorado financeiramente? Então sim,
Eu saí perfeitamente ileso. Ah, de novo, ela foi explorada financeiramente e fechou falando que, como se tudo que ela tivesse mostrado aqui provasse o ponto dela. Provou que ele bancou muita coisa, aí depois deu merda na treta deles, ele decidiu cobrar, indo atrás com a palavra dele, mas que ela ganhou 17 mil com a jogada de mestre dele com o Privacy, mas que 11 mil ela teve que entregar pra ele, então que ela ficou com o resto da grana, e enquanto ela tava lá, e pelo jeito, se ela tava lá, bebendo pra caramba, comendo pra caramba, indo pro cinema e tal, mas não tinha dinheiro pra pegar a condução, pra pegar uma passagem de volta, então ela tava sendo bancada por ele o tempo inteiro. Então, tudo muito esquisito, explorada financeiramente. Tipo, o Yannis saiu melhor dessa história financeiramente do que ele entrou? Porque me parece que não. Então, que exploração foi essa exatamente? Bom, E a Rebeca também, não cai muito longe, porque a Rebeca sabe que o dela tá na reta também, Eu né? acho que a Rebeca também não tá dormindo não, velho. Não tá. Acho que a Rebeca tá toda... Por isso que a Rebeca tentou continuar se movimentando, porque eu acho que a Rebeca começou a ficar com medo. Ela falou assim, ai, isso acontece isso, eu tenho que saber me defender, isso acontece aquilo. Mano, o que eu deixei claro e a Rebeca sabe que ela tá muito mais fodida do que eu estou com ela, entendeu? Ela não tem nada contra mim. Nada contra mim, tá ligado? Agora, eu contra ela, deixa ela tentar. Verdade, quando eu... Bom, aqui de novo eles começam a falar da Rebeca, é o gancho pra ela entrar. Aí depois dela vem o Jean L participando, aí vem o Core, enfim. Muita coisa que eu acho que acaba ficando desnecessário. Se vocês quiserem, depois vocês assistem o vídeo, mas tipo, não acrescenta muita coisa, como eu já falei. São pessoas que não dá pra confiar muito. Então, vamos logo pra parte final do vídeo, onde a gente vê um trecho maior dessa conversa aqui e encerramos vendo totalmente o lado da Haluka, né? Enfim, vamos ver o resto da ligação deles aqui. Esse momento eles pegam pra mostrar que o Yanni já tinha sido escroto com outras meninas da agência dele, que tinha uma relação esquisita, que elas saíram da agência do nada e que ele tinha ficado com elas e que ostentava essas meninas como se fossem troféus. E aqui ele tá falando de uma delas. A Lu era muito assim, tanto que tipo... A Lu tem borderline. Eu tentava encontrar um ponto É incrível que todas têm borderline, né? Impressionante. equilíbrio com ela e não dava, mano. Não dava, porque é uma pessoa que não escutava, não queria escutar, e era difícil, entendeu? E não era. E é a mesma coisa que a gente forçar a pilha positivo com positivo, ou negativo com negativo. Não vai. Ela brigava Entendeu? contigo porque ela não... Brigava, porque. Não, brigava também. E às vezes era porque ela tava estressada também. Só que assim, eu tentava mostrar uma visão pra ela, ou pra Seikette. E são pessoas que são novas, ficaram famosas muito novas. Então elas achavam que aquilo que elas faziam tava certo. Eu entendi que ela queria te farpar. Eu não sei o que ela tem contra você, mas ela realmente. Cara, eu não sei, mas ela te odeia. E isso ficou bem claro pra mim. Não, isso ficou bem. Não, isso ficou bem claro pra mim, porque o tanto de farpa que eu vi em TikTok, em Twitter a seu respeito, não é de uma pessoa que simplesmente, não é pra ela, é pra qualquer pessoa, não é pra essa pessoa. Meu cu, eu convivi com ela 1 ano e meio, eu sei pra quem que era. Não sei o que aconteceu pra ter todo esse desgosto, todo esse... Enfim, isso aqui é basicamente pra mostrar que o Yanni tem problema com as outras meninas da agência também. E assim, que ele seria o esquerdomacho que tenta usar a posição dele pra pegar umas minas aí e tal, e se aproveitar do fato de ser um feminista pra conseguir umas migalhas de atenção feminina, isso aí pra mim tá bem óbvio. Então, tipo, ok. Eles meio que estão reforçando esse ponto, mas eu já imaginava isso de qualquer forma. Tem mais coisa da ligação dos dois. Parou sim. Não. Ah, tá. Aqui é uma outra mina que fala que ele fez isso aqui também no... Que ele também fez muita merda no negócio de dança, sei lá. Sim, eu... Em relação a influenciadores que, tipo, eu já ajudei e hoje simplesmente viraram as costas, eu não guardo mágoa. Eu fico muito mal na época, tipo, eu falo assim, pô, foda, tá ligado? Foda, fiz isso e a pessoa simplesmente virou as costas, mas tudo bem. É isso... A vida que segue, vou continuar fazendo o meu melhor pra continuar em frente. Você não guarda mágoa, Yanni? Vai se fuder, mano. A primeira coisa que você fez quando eu cheguei em São Paulo foi falar da Lucia Seikette. Lógico que você guarda mágoa. Você só não admite. Não, você me questionou da Seikette. Você falou que ela não ia com a sua cara. Tá doida, Haluka? Lembra que a gente chegou, depois que você falou do nome dela, eu falei isso. Mas só que, tipo... Não, você veio falar pra mim que ela não ia com a tua cara e aí você não ia com a cara dela. Eu não falei, eu não puxei o assunto. Como... Haluka, você me falou da Seikette no dia que a gente tava no dia que você hospedou, cara. No primeiro dia. Não tinha falou, nem no primeiro dia. Você era o cara da agência dela, cara. Você que falou pra mim que era você me falou... Exatamente, você não sabia. Você não sabia que ela era da minha agência. Você não sabia que ela era da minha... Os dois... Cara, eu não... Não sei porquê, mas eu acho que a Haluka tá metendo mais o louco. Porém, não dá pra saber.
tá cada um falando uma coisa. Isso aqui eles estão querendo usar pra provar que, enfim, o cara tava tentando ostentar as minas como troféu e, né, você puxou esse assunto pra falar dela e tal, olha como você guarda mágoa. E ele tá falando, não, mas quem puxou esse assunto foi você. Daí eu comecei a falar que, enfim, sei lá. Como é que a gente vai saber? Eles não têm essa call, eles não têm essa conversa, é simplesmente cada um contando uma versão dessa história e a gente não tava lá pra saber quem é que tá certo. Não, você falou, Haluka. Não falei. Desculpa, eu lembro. Eu lembro. Também lembro, cara. Então, e aí? E aí, mano? Não, velho. Oxi. Não falei. Eu lembro que você falou. A primeira coisa que você falou foi isso, do jeito que você falou que eu sei que é, papapá. E aí você falou que você ficou com a Luceta, não sei o que tem. Sim. Não, o que eu falei pra você foi que eu já tive ela na agência. Quando você falou dela, eu falei assim, nossa, não acredito, eu tive essa menina na agência. Essa menina esteve na minha agência até o começo desse ano. Dela, então. Por que você tá tão exaltado, mano? Foi você que falou, eu lembro disso. Cara, Por que eu você não tá tão falei, exaltado? você puxou o nome das duas na roda, mano, eu não falei nada. Não, o nome da Luceta veio depois. O nome da Luceta veio depois na sequência. Primeira coisa que você falou, Não veio. Não veio, Halu. Não veio. Eu não tô entendendo, Halu. Eu também não. Se você acha que é isso, então é isso. Não, agora eu quero que você me explique. E eu assédio? Você acha que eu assediei você? Se eu acho? Você tá tirando com a minha cara, né? Você tá tirando com a minha cara, né, Haluka? Eu falei, quando você tá tirando com a minha cara. Mas eu falei na sua cara, não falei? Você tá tirando com a minha cara, né? A gente literalmente brigou por causa disso. A gente brigou porque você ficava alcoolizado todos os dias. E você disse que não percebeu que eu tava bêbado quando você foi tentar transar comigo. Olha só. Não, porque você não tava com cheiro de álcool. Você não tava com cheiro de álcool. Você não tava com cheiro de álcool aquele dia. Você tava exalando álcool, filho. Como que você não percebeu? Haluka. Não faz sentido você se contradizer. Haluka. Não é uma contradição. Aqui, na verdade, ela tá... Isso aqui contradiz as coisas que eles apresentaram no resto do dossiê, pelo menos... No dossiê não, né? O que ela falou em outros momentos. Basicamente, aqui eles estão constatando. Então, eles brigaram por quê? Ele falou que ela chegava fedendo a álcool em vários momentos. Aí, num dia que eles tentaram fazer alguma coisa, ele falou que ela não tava. E ele não sabia que tava alcoolizado. E ela depois começou a meter o louco dizendo que tava. Isso não prova nada. É cada um contando a sua história. Ele falando que não sabia, ela falando que ele já tinha reclamado disso antes, então ele tinha que saber. O argumento dela é pior. Dá pra falar isso, o argumento dela com certeza é pior. Porque pra provar que teve assédio, ela teria que provar primeiro que estava alcoolizada, depois que ele sabia que tava. Se ela não tem como provar isso, é simplesmente impossível falar que o cara abusou dela. Ela tem que provar essas duas coisas. Se ela não consegue provar, não tem como provar que teve abuso. Simples assim. Mesmo que tenha rolado. O cara, ele não só precisa ficar com uma garota embriagada, mas ele precisa saber que está ficando com uma garota embriagada. E ele tá falando, pô, mas aquele dia você não tava fedendo álcool. Falei isso em outras situações. Naquele dia, não. E ela, você tá se contradizendo. Não tá. Ele pode perfeitamente ter achado que ela tava alcoolizada em outras situações porque sentiu o cheiro de álcool e naquele dia não. Ela tem como provar que ela tava fedendo álcool? Que ele deveria ter como saber naquele momento? Até aqui a gente não tem como saber nem se ela realmente tava alcoolizada por essas conversas. Não provam o ponto dela, simplesmente não provam. E eu acho muito estranho a reação dela. Quando ele fala, você acha que eu te assediei? A reação dela é essa aqui. É tipo, se eu acho... Sabe, Não, agora eu quero que você me explique. E eu assédio? Você acha que eu assediei você? Se eu acho? Você acha que eu assediei você? Se eu acho? Eu te falei isso. Cara, eu imagino que se tivesse rolado, claro, que cada pessoa reage de um jeito. Mas acho muito estranho que a pessoa não tenha falado, tipo, você acha que eu te assediei? Lógico! Como assim? Você me assediou! Você fez! Eu não tava em condição, você tentou fazer alguma coisa comigo. A reação dela é, se eu acho? Eu te falei. Eu não, em nenhum momento eu sinto que é uma pessoa que... E assim, seria estranho se eu não conhecesse Haluka. Tipo, se eu não soubesse quem é. Sabendo quem é, uma pessoa que manipula as conversas, manipula as histórias, puxa sempre pro lado dela, distorce tudo e inventa em cima, fica muito mais difícil de acreditar que ela não tá tentando mais uma vez fazer isso. Muito mais difícil. Enfim, vamos lá. Você tá tirando com a minha cara, né? Você tá tirando com a minha cara, né, Haluka? Eu falei quando você tá tirando com a minha cara. Mas eu falei na sua cara, não falei? Você tá tirando com a minha cara, né? A gente literalmente brigou por causa disso. A gente brigou porque você ficava alcoolizado todos os dias. E você disse que não percebeu que eu tava bêbado quando você foi tentar transar comigo. Olha só. Não, porque você não tava com cheiro de álcool. Você não tava com cheiro de álcool. Você não tava com cheiro de álcool. Mas quando você foi tentar transar, ele tentou e por que não conseguiu? Essa informação parece, sabe, ela completa a história. Por que ele não conseguiu? Se ela tava vulnerável e alcoolizada, ele foi tentar, mas não rolou. Estranho. Tá exalando álcool, filho. Como que você não percebeu? Haluka. Não faz sentido se contradizer. Haluka, você perguntou pra mim no primeiro dia que a gente ficou se eu tinha camisinha. Do que você tá falando, Haluka? Eu perguntei se tinha camisinha. Isso aqui é mais uma parada interessante. E ele falou pra ela também, tipo, você me perguntou se eu tinha. E ela simplesmente falou, eu perguntei? Beleza. Então, tipo, como se... o cara tá metendo louco. Um dos dois tá metendo louco aqui. Um dos dois tá.
Ele falou uma parada e ela falou, não, você tá inventando. Não tem como saber qual dos dois tá metendo louco. Mas eu acho que o jeito dela é mais de quem tá tentando manipular, até por saber que ela tá gravando e que provavelmente ela tá fazendo tudo isso porque ela já tava querendo expor, explanar e tal. Eu tendo a acreditar mais que ela tá metendo louco do que ele. Mas eu acho também um pouco esquisito se ela realmente é virgem e foi lá na primeira noite já pediu camisinha pra ficar com o cara. Eu acho isso estranho. Essa parte é realmente meio esquisita. Só que é a palavra de um contra o outro, a versão de um contra o outro. E aqui eles estão falando um na cara do outro e os dois estão falando, você tá louco, como assim? Isso não aconteceu, você tá inventando. E aí, qual é a prova? Beleza, Yanni. Tá bom, Yanni. Nossa, Haluka, você tá Perguntei metendo se louco, tem hein, camisinha. Haluka? Filha, eu nunca quis transar contigo, mano. Você tá metendo louco, hein, Haluka? Eu tô metendo Você tá louco, metendo né? louco. Eu tô metendo Você tá metendo Assim, ela teria que desmentir, por exemplo, que eles fizeram preliminares. O Yanni disse que fizeram preliminares. Se eles fizeram, eu já acho, tipo assim, eu nunca quis transar contigo. Mas fizeram o sexo oral, então, sei lá, quais são os preliminares que eles fizeram. Eu não sei, tipo assim, eu nunca quis transar contigo, mas tava lá ficando com o cara mais de um mês. Tava dormindo com o cara. Eu não sei, mano, eu não sei. É simplesmente muito difícil de acreditar na história dela, na versão dela, sabe? Eu não consigo, tipo... Falou pra me gravar engraçado. também, né, Yanni? Caralho, cara. engraçado, Haluka. Ó, isso aqui foi depois de tudo, tá? Foi depois de tudo, pelo jeito. Porque aqui ela já sabia, inclusive, que ele tinha pedido pra gravar, enfim. Eles já tinham tretado tudo que dava nesse momento. Então é a conversa claramente sendo gravada pra tentar colher mais algumas informações pra usar no Exposed. Engraçado, você é bem engraçadinho. Sabe o que é engraçado, Haluka? Sabe o que é engraçado? É que você tentou usar isso desde o momento que você saiu daqui, tentando fazer bancada de esperta. Eu sabia que você estava envolvido com isso. Você sabia? Sabia. Ah, é? Eu sabia. Como Sabe por que eu quê? tô envolvido ou não? Sabe por que você tá envolvido, Haluka? Porque no dia que você foi embora daqui, eu gravei um vídeo falando exatamente o que a Rebeca me falou aconteceu. desse vídeo também. Ela falou que eu gravei um vídeo sozinho na sequência que eles foram embora? E você não Falou? falou nada demais desse vídeo, inclusive. Ela falou? Só Ela falou, falou? espero que eu não vou precisar usar esse vídeo, Haluka. Ela falou que quando eles foram embora às 4 da manhã eu gravei Isso é outro? tudo Será que ela falou? culpa do Paulo Matias. Será que ela falou que eu gravei Já tá outro? um ameaçando o outro aqui, porque, tipo, ó, se você me expor, eu vou te expor. Eu tenho como me defender e tal. Tipo, cara, eles estão só se ameaçando, tipo... Isso aqui prova o lado de quem, mano? E assim, vendo essa conversa que eu acho tão difícil de acreditar que a Haluka simplesmente o tempo inteiro esteve lá passiva, aceitando tudo que o cara tava impondo contra ela, sem questionar, sem nunca bater de frente. Por quê, mano? Se tava tão horrível, por que ela esperou até ser expulsa da casa do cara pra começar a ter esse tipo de atitude, esse tipo de postura? Não dá. Simplesmente não dá pra comprar a versão dela. Outro vídeo na sequência quando eles foram embora? Ela falou pra você isso? Não esse vídeo. Ela falou isso pra você? Hã? Você não falou pra ela? Sabe o que é melhor, Haluka? Sabe o que é melhor? É que eu me preparei e eu chamei o Gin, o Não, Cor, você preveu e tudo, o na Digo, verdade, tu preveu tudo. o Pin, É, o tudo tá Gor, tudo no o seu Cor controle, e o né? Digo. Desde o Escuta, eu falei pra eles, eu falei exatamente pra eles que eu sabia que isso podia acontecer. O que podia acontecer? Eu sabia que isso podia acontecer. Você vem com esse papinho de merda depois de eu ter te ajudado. Ele tentando se escorar nas outras pessoas ali, tipo, eu tenho essas pessoas do meu lado pra me proteger de você e tal, tentando intimidar e tal. Um tentando intimidar o outro, ela simplesmente debochando de tudo que ela tá falando. Isso aqui não é argumento, isso aqui não é prova, isso aqui... Mano, isso aqui é uma palhaçada. Isso aqui são duas pessoas sendo tóxicas umas com as outras, tentando manipular uma outra, tentando ferrar um com o outro, tentando, sabe, vingança e retaliação. É basicamente isso. Ajudado. Você me Você é ajudou! muito covarde. Você é me muito ajudou. covarde. Você perguntou pra mim se eu Você tinha é um camisinha na lixo, primeira filho. noite. Você é um lixo. Na primeira noite você perguntou se eu tinha camisinha. Tu tentou Eu me sabia. comer, filho. Sabe qual que é a Eu tava sorte? no Sabe feed de qual que é a bem sorte? você tentou me comer, seu Sabe a animal do sorte? caralho. Sabe qual que é a Seu sorte? nojento. Sabe qual que é a sorte? É que você tentou me enganar de todas as maneiras. E eu eu gravei tentei a outra te cal. enganar, né, Eu ô sei, feio do eu caralho. sei que você me gravou. Eu sei que você me gravou, porque eu te gravei e eu escutei a cal inteira e eu percebi as perguntinhas que você tentou fazer justamente da Seporte e da Lucetra. Você acha que eu não percebi, Haluka? Você acha que eu não Nossa, percebi você parabéns, tentando eu levar os achava que eu não assuntos? Aí que ele precisou escutar a Cal depois pra perceber que ela tava levando os assuntos pra onde ela queria pra pegar as informações que tava gravado. O que tava óbvio desde o começo. Tava falando, mano, é a manipulação mais óbvia que tem, sabe? Tinha um negócio infantil, juvenil. E maluco ainda consegue cair nisso. Aí depois ele gravou a Cal, ele escutou e percebeu. Ih, ela tava tentando me empurrar pro lado ali pra armar uma narrativa contra mim. Pois é, cara, tava na cara. Você levando todos os assuntos, tentando me enganar. Oh, você acha que eu não, sou você não idiota, pegou Haluka? droga, você é muito esperto, Você realmente né, acha que eu sou idiota? Haluka, Eu sabia. acho que os dois são Eu já idiotas. sabia. Eu acho que são dois idiotas que se acham muito espertos e muito malandros. E que são tóxicos e que estão se aproveitando um contra o outro. E que os dois brigaram e ficaram com raiva e que agora estão tentando se retalhar, enfim, por vingancinha. Eu acho que o Yanni mais se defendendo, porque ele sabe que a acusação contra ele vai ser pesada e que, enfim,
ele tá mais ferrado. E a Haluka querendo, sei lá, só se vingar e fazer o que ela fez com todos os caras que passaram pela vida dela. Ter um rolo, ter um relacionamento, ficar com o cara um pouco e no final sair falando que foi assediada e abusada. E eu deixei claro pra Yasmin, no dia que você foi embora e um dia antes, eu falei exatamente do que aconteceu. Muito obrigado, Haluka. De verdade, muito obrigado. Você tentou me fazer de otário. Isso aí que ele tá fazendo também, tipo, eu contei pra Yasmin, eu contei pro Digo, eu contei pro Gin e pro Cor. Foda-se, mano. Isso também não é prova. Você contou pros caras que ela planejava fazer isso. E daí, mano? Isso também... Sabe, nada do que eles estão mostrando aqui realmente é uma prova. São só duas versões, duas narrativas, e eles estão usando algumas testemunhas pra tentar corroborar com o seu lado, mas ainda assim são só narrativas. É a palavra de um contra o outro, é uma versão contra a outra. Mas... o ônus da prova é de quem está acusando, no caso, Haluka. E eu acho que a acusação contra o Yannis, se não for falsa, no mínimo, ela não tem como realmente provar. Na justiça eu não sei como é que vai ser, porque eu não confio na justiça brasileira, acho que é uma palhaçada. Mas se isso aqui é o que ela tem pra provar que aconteceu, pra mim é fraco. Como eu falei, né, eu sei por causa do caso da Mari Ferrer, por exemplo. Por que a Mari Ferrer não conseguiu provar o suposto abuso dela? Porque ela não conseguiu provar que estava dopada e muito menos que o cara tinha como saber que ela estava. Porque nas imagens que a gente viu, né, que lá no caso tinha imagem da câmera pra mostrar, ela estava alinhada, qualquer um que batesse o olho nela acharia que ela estava bem. Então ela não consegue provar que o cara tinha como saber que ela não estava bem. E aqui é basicamente a mesma coisa. A Haluka teria que ter como provar que estava alcoolizada e que o Yannis sabia, mano. Se ele conseguir provar que ele não sabia, ou que, mais ainda, que ela não estava, aí acabou. Mas teoricamente quem teria que provar seria ela, né? Mas sei lá, no Brasil, o poste mijando cachorro, então vai saber. E a minha sorte foi que eu deixei o Cor e o Digo de sobreaviso. Eu sabia que isso ia acontecer. Muito obrigado, Haluka. No final das contas, eu tava errado em te defender, né, Haluka? Você era tudo que eles falavam. Tu só me Você defendeu era pra tentar me tudo. comer, ô animal? Ah, vai se fuder. Agora ela mudou o discurso. Ela falou aqui, ó, você só me defendeu pra tentar me comer. Então, tipo, ela falou várias vezes que ele tava fazendo isso porque ele queria visibilidade, fama, porque era narcisista. Agora ela entendeu que era porque queria comer ela. Eu acho que provavelmente é muito mais nesse sentido. Haluka, vai se fuder, vai se fuder. Você chegou em mim na primeira noite, Haluka. Não, é que você é tão gostoso, mas desculpa, eu não consegui me na conter, primeira tá ligado? cama. Sou muito gostoso, Eu achei isso cara. incrível, eu achei incrível. Porque você deitou na cama. Aqui ele tá falando que quem chegou na cama foi ela. Ou seja, cada um tá contando a história de um jeito, mano. Você me perdoou, Haluka. Você perguntou pra mim se eu tinha camisinha. Eu achei incrível. Eu achei incrível. Haluka, você é uma piada. Você é uma... Estão dizendo que essa parte tá editada. Eu não sei qual é a edição, não sei se tá, se não tá. Eu acredito que pode estar, porque não seria a primeira vez, né? Mas enfim, mesmo se tiver, assim, não faz muita diferença, porque é só o que a gente viu o vídeo inteiro, mano. Um falando uma coisa, o outro falando outra coisa e nenhum provando nada. Piada. Você é uma piada. Graças a Deus eu falei isso pro Digo. Ainda bem. Estão dizendo que o Yanni provou que essa parte aqui tá editada. Então aí piora mais ainda pro lado da Haluka. Fica mais difícil ainda de falar que a versão dela tem alguma credibilidade. Se além de tudo continuou com essa paradinha de manipular a Cal pra tentar favorecer mais ainda a narrativa dela, e mesmo assim não conseguindo, putz, aí, mano, então... Eu realmente tendo a acreditar muito mais que quem tá mentindo sobre esses fatos especificamente é a Haluka mesmo. Mano, já limpou sua casa? Já lavou sua louça? No fim ela tenta apelar, tipo, o cara que é o abusador dela, ela tá debochando do cara porque ele é um assediador que não lava a louça. Não, cara, não dá, cara. Não, ainda bem, eu não consegui limpar porque eu não tenho uma doente de borderline aqui fazendo merda na minha casa, entendeu? Uma louca que tenta manipular a internet, né? Uma pessoa que mente pra todo mundo, uma pessoa que é mitomaníaca. Graças a Deus, graças a Deus, Haluka, graças a Deus. Boa sorte, tá, Haluka? Eu sabia, ainda bem, ainda bem. E logo após essa call começou o desespero do Yanni pra tentar provar o seu ponto. Só que infelizmente a narrativa que ele tentou passar para as pessoas já estava tão manipulada que ele mesmo se perdeu e não conseguiu explicar. Aí o cara fala que era manipulação, aqui o Stott tá falando. Cara, se o Stott colocou na defesa dele, no vídeo de defesa dele, uma call manipulada da Haluka, ele não tem moral pra falar que o Yanni não tava tentando apurar corretamente as provas, que ele não tava interessado em saber o que era verdade ou não. Ele só tava interessado em atacar a reputação das pessoas que ele queria colocar como vilão da história. Assim, eu entendo porque que o Stott tá se defendendo, afinal de contas ele foi o alvo do Yanni, mas ele tá sendo hipócrita quando ele critica o Yanni por não buscar saber se as informações estão precisas e corretas e dá o espaço do vídeo dele pra Haluka falar e ainda colocar uma cal que tá manipulada. Então assim, eu não gosto de ser o cara que fala isso, mas tá meio que tá todo mundo errado. Sempre tem proporções diferentes, mas tá todo mundo errado, todo mundo fazendo merda, todo mundo tem alguma coisa pra esconder, enfim, mano, que história bizarra. Difícil de acreditar em qualquer um nessa altura do campeonato. É isso, é isso. A gente tá lidando com vários mentirosos compulsivos.
É um mentiroso contra o outro. É um mentiroso contra o outro. Em quem que a gente confia? A gente não confia. Agora, eu acho que o Yanni paga de feminista pra tentar pegar as minas e trata elas como objeto e no fim das contas ele é um babaca? Acho. Agora, entre ser um babaca e um criminoso, tem um abismo aí de diferença. Eu acho que a Haluka é uma manipuladora que provavelmente tentou se aproveitar do cara porque ela tava ferrada pra caramba. E esse maluco chegou querendo comer ela, mas também oferecendo ajuda. Ela pensou, bom, eu já tô ferrada mesmo, então por que não, né? Vamos lá, vamos ver se a gente consegue virar o jogo. Aí se aproveitou da situação. Quando começou a ficar ruim pro lado dela, ela simplesmente fez o que ela fez com todos os outros caras. Forjou uma acusação, falou que ela tava sendo abusada, sendo que até então ela tava lá consentindo com tudo, ficando com o cara e aproveitando o máximo que ela podia daquela situação, daquele rolê. Acho que foi isso também. Acho que os dois são problemáticos, mas se a Haluka tá acusando o cara de ter feito uma coisa que ela não tem como provar, e muito provavelmente que não aconteceu do jeito que ela tá falando, então quem tá cometendo um crime no final das contas, mais uma vez, acaba sendo ela. O cara ser babaca não faz com que a acusação de abuso contra ele seja real. Então pode sim ser que seja mais um caso de falsa acusação. Eu diria que a minha impressão, analisando os dois lados, é que é mais uma falsa acusação. Mas eu não tenho como cravar, né? Tipo, é só a minha opinião com base no que eles mesmos jogaram na internet. Agora, o que a justiça vai determinar? Aí eu não faço a menor ideia. Mas é isso. Não tem como cobrir toda a treta, porque todo dia o Yanni tá fazendo live, toda hora tá saindo informação nova. Eu vou tentar ver o máximo que eu conseguir, enfim, se tiver mais conteúdo que eu acho que é interessante trazer pra cá, pra gente analisar esse caso, quando tiver mais conclusões, mais, sei lá, provas concretas, algo que seja relevante, eu vou acabar trazendo. Claro, deixe o feedback aí nos comentários também, porque tem muita gente interessada, né, em saber qual é a minha opinião sobre a segunda temporada da treta, mas também tem muita gente bem cansada desse assunto, eu tô vendo. Então, digam aí o que vocês acham. A gente continua, né? O engajamento de vocês é o que vai determinar se eu vou continuar cobrindo essa treta ou não, pra falar bem a verdade. Porque é interessante, se a segunda temporada tem mais a ver com o canal, já que a gente tá falando de possíveis falsas acusações aqui, mas também é uma treta gigantesca, interminável, e tá todo mundo bem cansado disso, né? Então, vamos ver se vale a pena continuar cobrindo ou não. Digam vocês. Obrigado pela audiência, por ter ficado comigo até o final. Deixa aquele like, compartilha e, enfim, deixa um comentário aí pra fortalecer. E até o próximo vídeo. Valeu! Não querem escutar.